gravando? O caos já começa. Ai. E aí, rapaziada? Tá meu zóio, peraí. Assim vocês me escutam melhor. E aí, rapaziada, pra quem não me conhece, meu nome é André Layer. E eu sou o Guilherme Asca. E a gente faz um podcast aí desde começo de 2019. E eu tô dando todo o background do podcast por algum motivo. Talvez você tenha caído nesse podcast do nada, porque acho que é a primeira vez que a gente vai falar sobre filosofia. Acho que esse é o assunto mais viralizável, hein, mano? Se você veio aqui pelos cortes que eu lancei no TikTok, e aí, mano, fica mais um pouco, daqui a pouco vai ficar bom. A gente demora um pouquinho. A gente demora um pouquinho, a gente tava discutindo isso. Então, pela primeira vez, a gente já se apresentou? Não, sim. Não, eu falei que eu sou o Guilherme Asca. Não lembro se você já falou que você é o André Layer. Eu sou o André Layer. Você é o André Layer? Sou o André, também Você conhecido é o como André, Layer. mano? Eu sou o André, também conhecido como Layer. Não começa. Não, você falava mais conhecido como. Não era também conhecido como, não. Também conhecido era por minha conta. Você falava mais conhecido, eu falava mais o cacete. Eu falei uma vez que eu era mais conhecido, mas foi sem querer. Mais uma vez. Mais uma vez tá conhecido como Layer. Mais uma vez, mano. Tente outra vez. E a princípio esse podcast aqui é de comédia, de humor e de falar besteira. A gente vai falar sobre filosofia e nenhum de nós aqui... Filosofia e psicologia, e nenhum de nós aqui tem formação nisso. A gente é só dois amigos. Ah, você não? Você tem alguma coisa na sua matéria da faculdade que tem esses nomes? Filosofia ou sociologia? Deveria ter pra caralho, na real, porque a gente trabalha com interação humano-computador, então a gente tem que saber como o humano funciona dentro do computador, né? Mas não, a faculdade não serviu pra isso, não. A faculdade era basicamente uma análise de sistema 2. Era basicamente isso. O pessoal dava aula de análise de sistema e falava, agora aplica isso num jogo. Bom, eu diferente do André... Você tem uma formação mais na área da saúde. Eu tenho uma formação na área da saúde que teve filosofia e psicologia. Uau! Filosofia da educação física e psicologia do esporte, mas... A gente conversou aqui e a gente decretou o enterro e a morte do Apóstolos da Semana até que ele seja revivido de novo. Mano, era pra passar descrição, mas o André quis aparecer. Tudo bem. O Layer da edição vai descobrir o que ele faz. O Guilherme hoje me mandou mensagem que ele tava voltando de outra cidade e falou, vamos gravar podcast hoje? Aí eu falei, vamos. A gente já até tinha discutido há muitos meses atrás um tema específico. Que quem sabe a gente volte aí. É. Nostalgia. Ah, Nostalgia, casa de avó e tudo mais. Mas deixa nos comentários se vocês querem ouvir esse podcast. Eu vou falar, deixa no comentário pra tudo agora. Vai que tá certo. Vai que fica um comentário. Vai que alguém comenta aí. Barbosa, faz você já sabe o que fazer, mano. E ele falou pra gente falar sobre ansiedade. E aí ele me falou o canal de um brother que a gente acabou de assistir, que era o Ludo... Ludo Viajante. Ele falou o nome do canal do maluco que era Ludo Viajante. E aí assisti um vídeo aqui e falei, pô, o cara é bom, mano. E aí... Os créditos, inclusive, aí e o convite. Seu Ludo, aparece aí, mano. O nome dele, se Deus quiser, o nome dele é Rodrigo, mano. O apelido dele é Ludo, chamou ele só de Roludo. Desculpa, vamos parar. Foi mal, moço. Eu acho que forçou. Aí o cara não vai vir podcast, Guilherme. Vem! Guilherme. Deixa eu ver. Vamos ver se é verdade. Ah, mano, eu peço pras pessoas assistirem o bagulho. Não, o André da edição, você sabe já o que fazer. O que é pra André? Não, eu falo pros meus alunos da SOA assistir o bagulho, eu tô falando aqui do pau dos outros. Coisa feia. Ah, mas já era, né? A essa altura do campeonato. Não assiste os antigos não, gente. Gente, vê a partir desse, só não vê os outros não. Ou vê também, se quiser, né? Tem umas edições muito boas nos outros aí. Mas é isso, rapaziada. Então, fica o aviso, a gente não é... Eu queria puxar um adendo aqui. Barbosa, você tá chegando aqui nessa parte. Eu não sei o quanto eu concordo com você, mas ainda quero agora fazer esse desafio que ele me propôs aí sem querer, mano. Ele falou, não, eu sei que... Ele falou, acho que fazer um podcast na Overdrive. Eu falei, pô, mano, eu sei que o Papo que Presta não funciona tão ao vivo assim, precisa de edição. Eu falei, o quê? Próximo episódio ao vivo, não é? Não vai ser o próximo, mas algum vai ser ao vivo, hein, mano? Se não ao vivo, vai ser completo. Tá na Over? Pode ser também, não sei. Rapaziada, já fica o aviso aí que nenhum de nós é formado no assunto, a gente só quer conversar com dois amigos mesmo e compartilhar as nossas experiências nesse assunto que é a saúde mental e
E a filosofia, que é muito importante pra vida humana, né? Porque sem isso, pra que então, né, caralho? Fun fact. Eu sou formado em educação física, né? Mas quando eu tava escolhendo a faculdade... Oi? Dá um mortal aí. Filha da puta. Nossa, gente, ele acabou de dar um mortal aqui, Filosofia ou educação física, mano? Qual que você prefere? Qual mortal que você tá me falando? Qual que é o mortal da... Tá bom, vai lá, segue aí. Segue o que tá falando. A gente pode ir longe aqui também. Mas, dentre as minhas possibilidades de formação na época que eu tava pra fazer o Enem, eu tava entre sociologia / filosofia, não sabia qual dos dois que eu queria ainda. Gastronomia, mas isso aí vocês esquecem também. Eu só gostava, eu assistia bastante Ana Maria Brog no YouTube. Especificamente ele. Assisti bastante. E educação física. História também tava entre os pretendentes. Mas, mano, apesar de eu gostar muito de educação física mesmo, pô, sociologia / filosofia eram, mano, segundinho ali, tá ligado? Uhum. Tanto que quando eu tive matéria de... eu coloquei muita expectativa. Foi ruim a matéria, contra o professor, mas não veio ao caso. Mas a filosofia foi maneiríssimo. Eu nunca fui muito conectado à filosofia, à sociologia. Eu gosto na sociologia, sim. Hoje em dia, muito mais do que na época da escola. E a filosofia era... Eu nunca achei ruim. Mas era sempre uma coisa que passava meio tipo... Cara, isso parece meio distante pra mim. Mas a minha questão com a sociologia, com a filosofia, pra mim, hoje... É que eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva. Sempre. Eu queria enrolar pra chegar nesse assunto, mas eu vou falar agora. Porque, cronologicamente falando, quando eu era criança, eu lembro muito bem, era entre a segunda e a terceira série, porque era uma escola específica, nessa época que eu estudava. Eu lembro de estar... E eu acho que é muito cedo pra já pensar nisso, mas eu lembro de já estar pensando, mano, existem duas vozes dentro da minha cabeça. Tem a voz que fala, que comunica, que a voz mais extrovertida, a voz que tá mais pra fora, a superficial na minha cabeça e a que comunica pra fora. E tem a outra voz que fica mais obscura ainda dentro da minha cabeça, uma voz que é mais subconsciente, é mais subvontade, mínimas vontades, assim, coisas indiretas, sabe? Uma vontade indireta que vai criando. E eu lembro de conversar com essa minha voz, não no sentido de amigo imaginário, eu já tive um amigo imaginário também na época, mas não nessa época, de antes, quando eu tava no prézinho. Eu não lembro de conversar com um amigo imaginário, eu lembro de conversar com o meu cachorro, mas ele existia. Ele respondia? Esse que é o ponto. Acho que ele olhava pra mim e ficava tipo, arranja comida. Caralho, que humano diferente, mano. Então a parada era que pra mim eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, em que eu tentava tirar muitas conclusões dentro da minha cabeça. O que pode ser ruim, porque tô tirando uma conclusão muito fechada, muito numa bolha, que a resposta moralmente correta pra minha dúvida vai vir de fora. Até que é isso, a moralidade, né? Ética é de dentro, moralidade é de fora. Acho que é isso mesmo. Se não for, a gente falou no começo, a gente se isentou, mano. A gente falou, ó, sem informação, se tiver errada, sei que lá, só o Barbosa tá ouvindo. Se você riu, isso que importa. Compartilhando mentiras pela internet. O bagulho é fake news, né? Ué. E aí, a questão é essa, então... Mas sempre foi uma questão muito introspectiva de, tipo... Pode ser até meio ruim, mas de duvidar também o que eu tô pensando. Tá, eu tô achando que é isso, mas por que eu acho que é isso? E aí eu vou caçando meus pensamentos. Mas por que eu tô pensando nisso? O que me faz pensar isso? É porque eu sinto tal coisa, né? Aí eu vou atrás de alinhar tudo isso. E eu aparentemente já fazia isso desde quando eu era criança, na terceira, quarta série. Eu não sei se para as pessoas estavam pensando nisso ou se estavam só comendo terra, né? Cara, então, do meu lado, nessa mesma época, tá ligado? Assim, tem várias coisas, na real. Porque eu não sou retinto, né? Eu não sou preto retinto. Eu sou light skin. Então... Isso é light skin. Oi? Esse é light skin. Só tem duas? Não. Deve ter um intermeio aí dessa galera aí. Minha avó chamava de Jambo. O Jambo é um nome bonito, né? Eu também acho bonito. Parece nome de artista. Mas era engraçado porque isso também vinha com... Aí eu vou entrar já nessa brincadeira aí já. Porque isso também já vinha com Não, claro, né? Não tô falando que minha avó é racista, cara. Eu tô falando que isso já vinha num tom racial diferente, porque você não é negro, você é jambo. Entendeu?
Ah, tem toda a discussão de colorismo e tudo mais, que é Exatamente. milhões de buracos. Assim, não é querendo entrar nessa parte exatamente, mas, tipo, tinha isso, mas eu nunca tive problema com a minha cor, porque todo mundo falava que era sempre muito bonito. Então, isso nunca foi um problema pra mim. É engraçado, meu problema é que o meu corpo... falava que eu era muito feio, mano. Não é foda? Não, mas então, aí que eu ia entrar. Porque, tipo, eu ficava treinando, porque eu tinha vergonha dos meus traços pretos, tá ligado? Então eu não gostava que meu cabelo fosse enrolado, eu não gostava que minha boca fosse grande, que meu corpo fosse mais largo que o dos moleque. Isso me incomodava. Então, por exemplo, eu me pegava em casa, trocando ideia comigo, eu sou filho único. Então isso, mano, foi muito recorrente e é até hoje. Então eu ficava muito tempo trocando ideia comigo, tá ligado? Então surgiam as questões do tipo, pô, mano, eu não sei se eu quero fazer alisamento no meu cabelo. Eu ficava treinando sorrir em casa pra não mostrar muito lábio, tá ligado? Então tinha umas paradas assim, que é mais pesada. E também tinha umas paradas de tipo, eu tinha muita paralisia do sono. Não queria pesar o clima de cara, rapaziada, mas vou chegar num lugar maneiro. Daqui a pouco vai ficar engraçado, gente, eu prometo. O André vai colocar uma música engraçada de fundo, uma edição ali. Mas, tipo assim, eu tinha muita paralisia do sono, então eu tinha um pouquinho de morrer dormindo. Um pouquinho de medo de morrer dormindo, entendeu? Então era tipo assim, eu não queria parar para dormir porque me dava ansiedade já. Eu sabia que era ansiedade, mas me dava ansiedade. Então eu ficava fazendo alguma coisa até eu dormir. Eu dormia na mesma cama que minha mãe. Então tinha horas que eu ficava assistindo filme e tal, passando telecine, ó, passando... Como era aquele bagulho que passa de madrugada? Aquele filme, não. Depois da tela quente, não, depois da tela quente, depois do Jornal da Globo. Super Cine. Às vezes eu ficava assistindo. E aí começava uma cena de sexo, eu me sentia muito culpado, porque eu fui criado também em igreja, né? Então. Culpa cristã vai ficar aí na nossa mente até o fim da nossa vida, mano. Vai ser difícil. Mas eu sempre me sentia muito culpado quando começava alguma cena de sexo, alguma parada assim. Eu me sentia muito mal, assim, mano. Muito mal mesmo. Então eu virava pro outro lado e ficava, mano, pensando em coisas, tá ligado? Aleatoriamente. Então, por exemplo, surgiu o questionamento: será que eu sou gay? Mano, tem uma pessoa criança de 7 anos pensando nisso, entendeu? Será que eu sinto culpa disso porque eu sou gay? É, mano. E eram uns bagulhos de tipo, não, firmeza. Vamos lá, vamos. Como é que fala? Quando secar essa parada. E você já teve essa ideia de dissecar quando era criança, é isso que você tá falando? Sim. Tipo, era deitado, olhou pro lado. Será que eu sou gay? Tá, não, peraí, calma, vamos dissecar essa parada. O que é ser gay? É gostar de outro homem. Eu gosto. Pô, não sei, eu tenho 8 anos. Sei, mano. Não, mas, pô, eu sinto atração por mulher. Isso eu tenho certeza. Eu gostava já de menininhas na época, já, né? Tinha essa paradinha assim. O Didi também. Oi? E Didi também gostava. Aí é foda. 8 anos, inclusive. Tem denúncia, pior que tem denúncia. Enfim. Mas era isso, né? Tipo, eu tinha certeza que eu falava, não, gay eu não sou. Porque eu tenho certeza que eu gosto de mulher. Mas o que será que... Porque assim... Porque eu fui criado por minha avó, minha outra avó, minha tia, minha mãe, minha outra tia, minha madrinha. Por 7 mulheres, mais ou menos. E eu convivia com a minha prima, eu convivia com a minha outra prima, sabe? É muita mulher na minha vida, sempre foi. E o estereótipo, principalmente das mulheres que cresceram na época, era de ser muito mais cuidadosa, aquela parada, né? O clássico, enfim. Então eu, eu tinha uma vivência muito mais feminina. Calma aí. Não, muito mais feminina. Portanto, meu comportamento em meio a outros jovens que tinham o tal daquele... Como é que é o nome daquela figura lá? Pai. Eu sabia que era essa piada. Eu sabia que você sabia. Todo mundo sabe que tá vendo esse podcast. Todo mundo. Se você não sabe que eu não tenho pai, bem-vindo. Você chegou agora. Bem-vindo ao primeiro episódio de novo. Esse aqui é um podcast de comédia. Meu nome é André, sou também conhecido como Layer. 2019, podcast, Papo que Presta, começou com... Não vamos. Mas enfim. Quem tinha pai, basicamente tinha uma vivência muito mais masculina e tal, aquela coisa, enfim. E isso era muito mais dividido na época deles, né? Então isso ficava muito mais escancarado com relação aos meus amigos. E aí já vinha esse tipo de tentativa de compreensão de alguma coisa, entendeu? Só que eram umas coisas também que era muito engraçada, porque tinha coisa na minha cabeça que sempre foi muito simples. E que eu não entendia porque que as pessoas, até hoje é assim um pouco, na real. Mas era muito, mano, por que tá acontecendo isso dessa forma? Era tipo assim,
eu tinha alguma parada, sei lá, que eu fazia que era mais afeminado, sei lá, pra época. E alguém falava, ih, viadinho. Não pode nem mais dar bunda mais, né? Eu tiro no pau da boca. Eu tiro no pau. Qual foi, meu? Peguei agora também. Ai, que saco, meu. Não, mas eu ficava, mano, pensando nisso, eu falava... Caralho, que é gay, gente? Eu já começava a refletir sobre esse tipo de coisa, tá ligado? Eu ficava, mano, mas... por quê? E eu achava que as coisas que eu tinha, assim, de... pensar, de refletir na minha própria cabeça, de ter essa voz interna e tal, que você falou, né? Eu achava que isso era como se fosse um superpoder, tá ligado? Eu achava que isso era tipo, mano, ninguém tá ouvindo o que eu tô falando. Eu sei controlar isso. Hoje em dia, pensar é com certeza um superpoder. I got turned down for what? Ah, não. Ah, não, peraí. Aí uma foto do maluco do CQC. Marcelo Tass. Não, era outro maluco, esqueci o nome dele. Marco Luke? Acho que... pode ser. Os caras não tá bem não, mano. Mas enfim. Eu achava que isso era um superpoder mesmo, assim, mano. Eu falava, caralho, mano, ninguém tá ouvindo essa porra aqui. Nossa, eu posso pensar o que eu quiser, que maneiro. E aí eu começava, mano. E eu sempre fui muito criativo, até por ser filho único também, né? Porque como eu disse, eu era filho único e pobre. Olha que foda. Eu tinha com quem brincar e nem o que brincar. Ah, maneiro. Então eu tinha que criar, né, mano? Aí teve que brincar com a cabeça, mano. Foi. Não foi isso que eu quis dizer, mano. Ah, não, tá. Não, Tá bom, não. então não foi não. Não. Não, mas, mano, era meio que isso mesmo. Então era tipo, eu pensava demais. Sempre pensei muito, tá ligado? Só que, como eu disse, tinha coisa que era muito simples na minha cabeça. Eu não conseguia entender porque as pessoas complicavam tanto. Então, por exemplo, queria ser jogador de futebol. Muito. Era a minha parada, tá ligado? Sei lá, dos 10 aos 16 era a certeza que eu tinha. O quê? Eu vivia futebol, que eu ia ser jogador. Ah, tá. Tá ligado? E eu tinha essa certeza na minha cabeça. E aí também entra vários complexos, né? Mas enfim, mas minha família nunca me apoiava, mas também sempre ficava, não, mas não vai acontecer tanto assim não também, entendeu? Não, mas espera aí, né? Você vai estudar, né? Não, mas não era nem você vai estudar, era tipo, todo mundo tinha medo de eu não estudar porque tinham certeza que não ia dar certo. Entendeu? Era basicamente isso. Era tipo, vai lá. Rapaziada, você acha que a gente devia incentivar menos ele? Porque eu era muito bom, mano. Esse que é o ponto, eu era muito bom, entendeu? Só que só ser muito bom não basta. Tem que ter uma quantidade maneira de dinheiro. De sorte. Ou ser absurdamente bom até que alguém te banque, entendeu? Uma marca. E der sorte. E der sorte também, tem essa questão sempre. Porque eu treinava em Mogi das Cruzes, Joana Dark, que é no fundo de Mogi das Cruzes. Aí é foda, né? Devia ter sido uma experiência, hein? Era maneiro, eu gostava bastante de lá. Ah, é? Legal. Tinha um brejo do lado já, fui jogar e tinha um caranguejo na minha área. Por Deus tá no céu, mano. Por Deus tá no céu. E era engraçado que eu era do Sub-12. Não, era do Sub-13. Era do Sub-13. E eu fui jogar com os caras do Sub-18. E aí eu, um goleirinho de 1,60m, tá ligado? Chegando assim, e ele sempre dá um ok com o goleiro, né? Aí o juizão deu um ok no goleiro de lá, o goleirão deu um joia. Amaiando água. Aí foi dar um joia pra cá pra mim assim, eu olhei pra baixo e eu fiz assim, ó. Não tá joia. Aí, o que aconteceu, Guilherme? Meu tesouro, né? O meu técnico. O que aconteceu, Guilherme? Eu falei, mano, então, tem um caranguejo aqui. Ele falou, o quê? Caranguejo, mano? Falei, pois é, tesoura, também não tô tão surpreso quanto você, ó. Aí ele entrou no campo assim, correndinho, tá ligado? Aí ele olhou assim pro chão e falou, caralho. Ele pegou assim, na bundinha do caranguejo, ele levantou as patinhas assim, sacou? Ele pegou assim e falou, caralho, um caranguejo. Aí ele literalmente fez isso, ó. Ele virou de costas pro gol. Não, ele só arremessou o caranguejo pro campo de trás. Foda-se. Aí jogou um joia pro juiz, assim, muito sincero, tá ligado? E boa sorte, Gui. E, mano, foi embora, tá ligado? E depois vocês vê caranguejo, foda-se, entendeu? Um caranguejo no meio. Mano, esse é caranguejo... Da onde, véi? Menor ideia. Essa porra não vive Tinha um no brejo. mar, véi. Então, mas na minha cabeça não faz sentido ainda, porque ela vive no mar, mas eu não sei. Mas você tá falando que os caranguejos vieram lá do mar até aqui em Mogi, tá ligado? Falaram, acho que aqui tá bom, vou parar aqui. Os caras tá jogando bola, se liga. Eu pego a primeira no gol. Ficou lá na área já. Ah, o cara é bom, né, de andar de lado? Isso é Siri, né? Eu gostei do silêncio. Eu consegui imaginar a edição, assim. Isso é um Siri. Enfim. Dito isso... Eu tinha essa certeza que eu ia ser jogador de futebol. Daí o primeiro corte. É, então. Tem nada a ver com filosofia.
eu tinha essa certeza que eu ia ser jogador de futebol. Então eu não tava preocupado com outras coisas, assim. Eu era muito bom aluno, eu era o melhor aluno da escola, pô. Ganhei esse prêmio já de melhor aluno da escola. Tem isso aí no meu check aí no meu currículo, entendeu? Eu não. Mó prijo, inclusive. Eu não. Não tinha essa ganância toda. Eu só tenho cara de nerd mesmo. Não, isso é bom, pô. O cara menos dedicado na escola possível. Foi meu prêmio. O homem nota 5. Não, eu já... Desculpa, eu vou contar essa história. Eu posso estar muito errado. Mas eu já ganhei um prêmio de aluno. Nem lembro o que era, tipo, aluno mais dedicado. Um bagulho desse, um prêmio genérico. Na época que eu... Na minha 4ª série. Sabe quem era minha professora da 4ª série, Guilherme? Era minha mãe. Então assim, né? Eu recebi aquele prêmio assim, tipo... Sobrancelha do gato Mirella. Que será que é isso? Eu não tinha isso na minha cabeça do que eu ia fazer se eu não jogasse futebol, porque eu ia jogar futebol, entendeu? Era essa a minha parada. E minha madrinha falava, né? E o que você vai fazer se você não jogar futebol? Você já tem um plano B? Eu falava, tenho 11 anos, mas... não tenho plano B. O pessoal esperava demais, né, mano? Pô. E eu falava, não tenho plano B, mas ela falava, e o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ser rico. Ela falava, mas o que você vai fazer pra ser rico? Eu falava, sei lá, vou abrir um mercadinho, mano. Por quê? Na minha cabeça, o que é ser rico? É ter grandes amizades. Ter uma família. Não. Rico de alma, sabe? Eu pensava, mano, ser rico é literalmente só acumular dinheiro. Se eu tiver, sei lá, 10 mil, sou rico, gente? 15, 20, 30, 100 mil? O que é ser rico? Fala aí que eu guardo. Ué, é tão difícil fazer conta demais assim? Ah, eu pensava isso na minha cabeça, né? Então, tipo, se não for no futebol, que vai ser mais fácil de eu entender quando eu vou ficar rico, vai ser outra fita, sei lá, rapaziada. Tá, eu dou meus pulos, fique em paz, entendeu? Na minha cabeça as coisas eram muito mais simples do que na vida adulta, assim, sabe? Então eu tirava conclusões muito rápido das coisas. Ou eu achava que tirava boas conclusões, entendeu? Só que isso foi uma verdade absoluta durante bastante tempo. Mas sabe o que isso é legal, na real? Que eu acho que tem que ser assim a mente da criança mesmo nessa época. Sim, pô, concordo. Eu acho que é. Você pode pensar que o futuro é simples, porque senão, fudeu. Você com 8 anos já percebendo, né? Tipo, caralho, a gente vive num mundo capitalista. Mas isso eu concordo ainda, tá? Isso eu ainda concordo. Que assim... tem toda a parte externa e pá, não sei o que. Firmeza, mano, firmeza, concordo plenamente. Vejo o quanto é difícil guardar dinheiro hoje em dia, pô. Consigo ver esse cenário, da hora. Tem pessoas com qualidades de vida diferentes, vêm de realidades diferentes, consigo ver esse mesmo cenário. Mas... E aí eu não tô falando que todo mundo pode ficar rico, eu não tô falando primo rico aqui. Mas eu tô falando que com organização todo mundo pode viver minimamente bem. Com organização tudo pode ficar melhor. Qualquer coisa. Até a vida mais miserável pode ficar melhor com a organização certa. Sim. Mas aí eu não tô falando que todo mundo tem que saber organizar, né? Porque aí também é um conhecimento especificíssimo. Bem específico. Eu estou estudando isso agora. Nós então, dois estamos estudando isso. Então assim, gestão de pessoas, de tempo, de valores e tal. Tudo isso é adaptável e todo mundo consegue aprender isso e fazer, aplicar. É possível. Mas não significa que essa informação vai chegar em todo mundo. Ponto. Então eu concordo com isso ainda. Então assim... E tem gente que tira muita grana da informação não chegar nas pessoas. Exatamente. É por isso que não chega, inclusive. Porque tem muita gente que tá se beneficiando de não chegar. O tal do capitalismo, tal, inclusive. O tal do 1 quilo de tapioca ser mais caro do que 2 pacotes de meio quilo. Mano, isso é de fuder, né? Isso é doideira. Porque aí também já até entra nessa parada de ansiedade, eu acho, também, né? A gente falou sobre o nosso background. E agora acho que é interessante a gente... Tipo assim, vamos passar pela adolescência ali, provavelmente, ainda. Mas é até interessante ver como isso já afeta o presente, né? Porque... Mano, é de fato isso. É realmente isso. É tipo assim... Vamos encher essa pessoa de trabalho, de obrigação e de uma falsa sensação de realização... Que essa pessoa vai ficar cansada num nível que ela não vai perceber que se você pegar 2 pacotes de 500 gramas dá 10 reais, se você pegar um pacote de 1 quilo do mesmo produto, da mesma marca, você vai pagar 13 reais. Deixa ela tão cansada que ela não vai nem entender, que ela nem vai ver isso, ela nem vai cogitar essa possibilidade, entendeu? Não pesando muito nessa ideia ainda, pra gente poder voltar pro bagulho, mas é toda a parada que eu falo
de eu ser contra o 6x1, tá ligado? Porque eu acho que é um pouco disso, é um pouco de, tipo, você quer deixar a pessoa muito cansada, mesmo que, tipo, mas isso é a mesma quantidade de horas na semana, mas é tipo, mano, cansa muito mais a pessoa isso, porque ainda tem a hora de trânsito, sabe? Ainda tem a hora de locomoção e o que você tem que pensar pra isso. É muito mais cansativo. E pra eles é bom que seja cansativo. Pra eles, né? Eles, os caras, trademark. Os cara. Os caras em itálico. Ninguém vai entender porque é em áudio essa porra. Mas, cara, a parada é pra mim, da minha adolescência, pra isso, quando a gente entrando nisso. Sim. Entrando nisso, é que acho que justamente, mesmo eu tendo um irmão mais velho, a gente nunca foi muito amigo assim na infância. Isso é uma coisa que eu ia falar, inclusive. Também você tem uma experiência muito próxima de ser filho único também, de certa forma, né? Isso não é tipo... Sem fazer... sem derramar trauma aqui em vocês, mas é basicamente isso. Eu não era muito próximo do irmão. Rapaziada, a gente tá falando de psicologia e de filosofia. Vai ter uns traumas jogados aqui, sim. Sim, mas eu não vou pesar nisso. Já falamos de paternidade, de vez em quando vai aparecer uns bagulhos, a gente vai fazer uma piadinha em cima, entendeu? Era só que eu não era muito próximo do meu irmão. Eu posso falar de pau de vez em quando também. Aí eu palco. Palco. Já deu meia hora, já pode falar merda agora. Já deu, já esquentamos. E aí meus pais são separados, e aí eu passava um tempo com minha mãe, meu irmão com meu pai, e às vezes virava isso e whatever, né? Então, eu também não era uma pessoa muito social, assim, na escola. Eu não era uma pessoa com muitos amigos, né? Eu tinha alguns amigos que eu me divertia muito, mas não era algo muito consistente, assim, pra mim. Então, eu sempre, desde criança, assim, até a minha adolescência, eu fui me satisfazendo socialmente sozinho. Eu fui realizando conversas na minha cabeça até eu ficar satisfeito, socialmente satisfeito, sabe? Tipo, O papo de hoje tá pago. Já preenchi minha barrinha de sociabilidade hoje, sabe? E eu com os caras aqui dentro. E aí a questão é que isso também, eu acho que vem da minha ansiedade, de pensar muito. Porque era o que me sobrava pra fazer, só pensar, né? Sim, também. Mesmo que eu tivesse videogame e tivesse essa liberdade de diversão aí. Chutava muita bola na parede sozinho. Muita bola eu chutei na parede sozinho, mano. E eu que era goleiro. Então, eu só fui descobrir goleiro muito depois porque não tinha ninguém pra chutar a bola em mim. Eu chutava na parede e dava ponte no chão, no piso, antiderrapante. Você chutava na parede pra bola voltar em você e você pegar. Aham. Não, eu ficava treinando coisas absurdas, tá ligado? Porque, tipo assim, tinha um teto, né? Uhum. Então não tinha como passar o dia todo me ralando no chão de chapisco, entendeu? Então eu começava a treinar reposição diferente. Então, tipo, o Rogério Ceni, ele tinha aquela fatiada, né? Que ele jogava a bola de lado e virava o corpo pra bater de lado na bola. Uhum. Eu treinava de letra aquilo. Eu jogava a bola no meio das minhas duas pernas sem deixar ela quicar. Eu batia de letra como se fosse uma reposição. Boa. Por quê? Porque eu vi o Iguita fazendo o escorpião e falava, tem que ser diferente. Eu vi o Rogério Ceni batendo falta e falava, eu tenho que fazer coisas diferentes, entendeu? Não virei profissional por algum motivo que eu não sei. Por que será, né, mano? Pode falar um pouco mais longe. Não, pode falar do jeito que você tá falando, não tem problema. Eu que tô falando longe. Então, na minha adolescência, aí eu fui percebendo que, tipo, por causa da questão de sociabilidade, assim, eu tava tipo, mano, não tá certo isso aqui. Tá todo mundo conversando, todo mundo saindo, indo no cinema, e eu tô tipo, não. Qual que é a fita? E aí eu estive numa escola, no Integração. Isso na sétima série. Na sétima série eu percebi isso. 14 anos. Na sétima, sexta série, assim, mais ou menos. Vulgo hoje em dia tem que falar isso, né? O sétimo e oitavo ano. E oitavo ano. E aí que eu não lembro minha idade nessa época. Eu acho que é uns 13, 14. Por aí. 13, 14. E aí eu entrei nessa escola, que era a Integração, que era uma escola muito pequena. Só tinha, tipo, só tinha uma sala pra cada ano, basicamente. Nossa. E a minha sala do oitavo ano, sétima série, tinha 6 pessoas. 6 alunos. Cara, nossa senhora, nunca passei por essa experiência perto disso. E aí a parada foi que isso me trouxe mais a possibilidade de me enturmar. Era um ambiente mais confortável pra mim, porque era menos pessoas. Pequeno. Porque tinha menos pessoas ali e isso era mais fácil pra mim, né? E aí isso foi me dando mais... Eu fui aprendendo mais a socializar.
Eu não acho que tá pegando tanto o microfone quanto parece que tá. Eu acho que não. Mas Mas, gente, né, como todo papo que presta, tem que ter uma moto de fundo. Tem que estar aqui no quarto. E aí, quando eu cheguei... Isso aí já indo pro final do ensino médio, que eu já tava, tipo, entendendo a sociabilizar. Você já tinha diagnóstico de ansiedade? Não. Só fui ter no terceiro ano. E nem era ansiedade, na real. Me deram de depressão. Mas eu vou chegar aí. Quando eu tava passando por esses anos, fiz teatro no meu terceiro ano. Queria entrar no segundo ano, mas fiz no terceiro ano. Quando ele fala segundo ano, porque rapaziada... eu repeti o segundo ano. Então ele não só tá jogando a palavra... Ele não só é gago, entendeu? Desculpa. Não é só gago, não. Desculpa, ele tá desculpa. falando porque ele realmente segundo repetiu. Repetiu o segundo ano uma vez. Eu não queria te humilhar também, tá, amigo? Não, tudo bem. Hoje em dia eu sei que não Mano, faz... repetiu, tá, rapaziada? Hoje em dia não faz diferença. Honestamente não faz diferença. Ninguém desconheceu nunca por pediu isso, meu pô. histórico. Ninguém... É verdade. Aí, ó. Você tava pegando alguém Que na minha merda, hein? sala. Só corta isso. Não, o ler da edição vai mandar muito bem, cara. No terceiro ano, eu raciocinei isso. Falei, pera, eu não consigo socializar. Eu tenho amigos e eu consigo conversar com eles e criei ótimos amigos no meu terceiro ano. Mas eu não consigo realmente isso. Aí eu falei, eu quero ir pra psicóloga. Eu também já tava sentindo... já tava tendo sintomas de ansiedade, já. Eu já tava me sentindo nervoso por muitas coisas. Não nervoso de raiva, né? Nervoso de ansioso. De uma forma diferente do que eu entendia. Eu falava, mano, por que eu tô sentindo essa dor aqui no peito, né? Todo mundo sente isso constantemente. Era sempre isso, essa parada psicológico. Porque Isso é muito todo louco. mundo sente isso. Isso é muito louco de ser... Porque assim, eu acho que tem o ônus e o bônus de você ser introspectivo, de você ser mais sozinho, né? O bônus porra, eu sou muito mais criativo, mano. Eu consigo fazer muito com muito pouco. Isso realmente fez muita diferença na minha vida, por exemplo. Entretanto... Você é ser pobre, Guilherme. Também, mas é o que eu falei. Eu era filho único e pobre, então eu não tinha nem com quem nem o que brincar, entendeu? Então a gente tem que dar um gás nas coisas da vida também, né? Tá. Mas... Mentira, eu não era tão fudido de grana assim, até os 7, 8 anos, assim, quando minha avó faleceu. Minha avó faleceu que as coisas foi desengringolando mesmo, assim. Mas até ali eu tinha uma vida ok, assim. Mas... O que eu tava falando? Criança, ônus e bônus Isso, de tá. ser introspectivo. Então o bônus é ser muito criativo. Realmente isso me ajuda em vários aspectos. Porque é sempre tentar ver por um outro ângulo que eu não vi ainda. Então, tipo assim, a garagem era o mesmo cubo sempre, mas era meu parque de diversão, entendeu? Eu fazia tudo que eu precisava por lá. E o ônus é que você não sabe se todas as coisas que passam na sua cabeça passaram das outras pessoas, tá ligado? Por isso que quando eu era criança eu achava que a voz da minha cabeça era um poder. Porque, mano, eu não conversava com ninguém sobre isso. Ninguém parou pra me explicar isso também, entendeu? E eu, por ser sozinho, eu ficava, tipo, prestando atenção nessas paradas. Sim. Então, voltando, inclusive, naquilo que a gente viu no vídeo, que é você... Que é de acordo com quem? O André do futuro pode dar uma olhada. Oi, gente. Aqui é o André de 6 meses no futuro pra falar que eles estavam falando de Sartre. Então, esse brother, quando ele fala sobre como a consciência ilumina uma situação, uma complexidade ali, torna isso mais simples pra nossa cabeça, e aquilo se torna real a partir da nossa percepção. E quando você vira lanterna pra si próprio, né? Que você vira lanterna pra sua própria existência. Sim. Era exatamente o que eu fazia, tá ligado? Eu tinha muita curiosidade sobre mim. Então, por exemplo, eu explorava muito a minha consciência corporal. Eu queria muito fazer um monte de coisa, tá ligado? Eu vou aprender a plantar bananeira, eu vou aprender a fazer flexão pulando corda, eu vou tentar subir em árvore, tá ligado? Eu Isso gostava com muito 4 anos, disso. tá ligado? Porra. É o Miranha. Mas eu sempre gostei muito disso. Então, de novo, isso me ajudava muito. Só que ao mesmo tempo eu não sabia se as pessoas tinham essa mesma percepção com relação ao mundo, tá ligado? Se elas tinham essa mesma fome por aprender uma parada diferente, sentir como é que o corpo tá se movendo em cima daquilo e tal. E nem se as coisas que passavam na minha cabeça passavam nas outras pessoas, tá ligado? Eu falava, será que todo mundo pensa que é gay também? Porra. Tá todo mundo achando que é gay. E quem é gay? Tá achando que é hétero? Tipo, pô, você é gay? Caralho. Se você quer, mano.
Sai pra lá, meu. Ah, dá o culpa lá, rapaz. Saudade de Popó. Rest in Power. Rest in Power. Acho que é isso, né? Você ser sozinho tem o ônus e o bônus. Tem a criatividade que você acaba ganhando muito. Você aprende a conviver sozinho. Você aprende a gostar de estar sozinho. O que mais pra frente pode ser um agravante, mas, tipo assim, de certa forma ainda é uma coisa boa. É tudo sobre equilíbrio, mano. É tudo sobre equilíbrio. Mas, ao mesmo tempo, você também prefere ficar sozinho em um momento que você sabe que não é melhor. Entendeu? Então, tipo, tem esse equilíbrio quando você cresce, né? Então, eu acho que é isso. E aí a gente chega no final do meu ensino médio, que eu realizo esse pensamento, né? Eu percebo isso. Eu tipo, peraí, velho. Não tá certo isso. Eu preciso passar por alguma terapia. Quero realmente entender isso. E aí eu passei com uma terapeuta e tudo mais. E aí, numa dessas eu vi o papelzinho lá e tava o diagnóstico, tava escrito com depressão leve. Mas eu acho que era convênio e o pessoal meio que faz no automático, sabe? Apesar de que eu tinha também sintomas assim, não é tão absurdo. Hoje eu entendo como ansiedade, eu não consigo entender como depressão, né? O pouco de conhecimento que eu tenho sobre psicologia é ansiedade, né? Apesar de que ninguém nunca me falou, ninguém nunca me entregou o papel, você sofre ansiedade, sabe? Mas é só sobre isso que eu discuto com os meus psicólogos. E com ela, a primeira coisa que eu falei pra ela era tipo, eu gostaria de aprender a socializar mais. Eu gostaria de aprender a ser mais comunicativo e, sabe, ser mais conversativo com as pessoas. Até mesmo com as pessoas que eu não conheço. E eu acho que esse caminho que eu tomei foi o melhor caminho. Porque eu não saberia como eu ia fazer isso pedindo pros meus amigos. Porque aí a gente entra na questão de socialização e de sociedade. Que as pessoas... Existe um misticismo, existe um preciosismo pelo mistério da pessoa com quem você está conversando. De que a conversa não pode ser 100% transparente. Porque meio que você quer que a pessoa adivinhe o que você está pensando e a pessoa quer que você adivinhe o que ela está pensando. Isso é de fuder, rapaz. Isso é muito chato. Isso é complicado. Por isso é muito chato. Então, tipo, hoje em dia as coisas estão mudando muito. Porque o pessoal tá gritando muito assim, que tipo, rapaziada, é só comunicar. É só comunicar o que você pensa. É só comunicar o que você pensa. Fala! Fala o que você tá sentindo, mano. E aí, hoje em dia é mais diferente, mas naquela época, né, como se fosse há muito tempo atrás. Que 10 anos... 10 anos já é tempo, hein, mano. 9, Hoje 8 em dia, anos. 10 anos é uma cota já, viu? É. Antigamente, tipo assim, 10 anos era tipo, mudou a música, tá ligado? 10 anos, o GTA V estava fazendo 1 ano. Mano, 10 anos, você consegue pensar que o que era a tecnologia há 10 anos, por exemplo? Era o celular, tava entrando no smartphone. Acho. Não, já tinha smartphone. Não, tava entrando maneiro, assim, tava começando não, a valer. Já tava virando grande já. Então, tava começando a valer. Aham. Tá ligado? Começou o quê? VR, 2011, 12? VR eu acho que tava pra sair o primeiro ainda. O primeiro da hora ainda. Aham. VR, né? O óculos de realidade virtual. Não, pô, foi depois. Tava pra sair, é o que eu falei. Então foi 2015, 16. Tava surgindo as hipóteses, as ideias, tipo, ó, o que vai sair. Então, e hoje a gente tem inteligência artificial, maluco. Hoje, mano, tá bem Isso absurdo. é surreal. Tá bem absurdo o jeito que escalonou as coisas. Então. Mas naquela época, e até hoje em dia ainda tem isso, acho que ainda tem isso bastante. Mas era que você não podia ser direto com as pessoas, porque ser direto você parecia estranho se você fosse direto. Brasileiro, político, que só uma porra, né? Gosta de rodear os bagulhos antes de falar as coisas. Pois Nossa, é, desgraça. mano. Então tem muito disso que, tipo... Você não podia chegar falando direto o que você gostava. E o que você queria, né? Desde que você não fosse escroto do jeito que você falasse. E aí vamos lá de novo, né? De novo. Ainda mais sendo homem. Na época, 2014 ainda, nossa, ainda era muito forte isso. Ainda mais sendo homem, você é meio ensinado, de certa forma, também, que você não pode falar as paradas. Você tem que resolver umas paradas, tá ligado? Nossa, faz parte do seu papel social. Você... Sofrer calado, sofrer quieto, sabe? Você é um Qualquer lobo. dúvida que você tem resolve sozinho, maluco. Resolve bem na sua cabeça. Máximo fala com teu pai. Ih, não tenho pai. Se fudeu, então. Amigão. Mas o que eu tava falando era... É muito difícil naquela época você lidar com o que você sente, porque você não pode ser transparente. Era muito difícil. Tipo,
Homem ou não, homem ainda assim, porque ainda tem toda a questão da masculinidade tóxica que vem de outros homens, né? Mas, num geral mesmo, era muito... Você não poderia ser transparente, porque se você fosse transparente, você, né... Quebrava o combinado, né? O combinado, que tipo, caralho, nunca assinei nada que era pra ser assim, a conversa, mano. Eu quero conversar do jeito que eu converso. E aí, agora eu vou entrar no assunto que eu queria entrar. O que eu tava falando com o Bruno... Ah, é verdade, você falou dele. É um bagulho desse esses dias. Que era o quê? Deixa eu achar o contato dele aqui. BDSM. Que justamente nessa época que eu entrei pra psicóloga, que eu fiz grandes amigos, fiz você, o Danny como amigo, eu não precisava fazer uma persona pra gente ser amigo, né? Sim. Porque você me entendia e eu entendia você. Eu não precisava agir de outra forma. E foi isso que eu falei pro Bruno. Você quer falar alguma coisa antes de eu entrar aqui no texto? Não. Depois eu vou falar sobre a minha fase também e a gente conclui. André, será que se eu admitir todos os meus gostos e assumir minhas vontades, eu serei alguém mais feliz? Eu respondi: é o que eu tenho feito. Eu não sei se eu sou mais feliz assim, mas eu não sei ser de outro jeito. Ele falou: por que não? Quer dizer, como você consegue? O que te impede? Aí eu respondi: eu tentei ser de outro jeito. Eu tentei postar mais online e ser mais dado, né? Ser mais entregue às pessoas, ser mais proativo, extrovertido, essas coisas. Que postar o dia e tudo mais, sabe? Ficar postando, vejam meu look, bom dia, pessoal. Mas me cansa muito fazer isso. Não é intuitivo pra mim, não é tipo simples, só puxar e gravar e filmar, sabe? É muito cansativo. Pra mim, o intuitivo é fazer a primeira piada que vem na minha cabeça no rolê. Veio a piada na minha cabeça, passa por um breve filtro, né? De tipo... Não ofende nenhuma minoria? Estou ofendendo... Talvez, então fala. Tô ofendendo uma minoria? Não sei. O pessoal vai entender que eu não tô ofendendo nenhuma minoria? Vai, então tá bom. Então é jogo, né? Joga pra fora, vamos ver o que vem. É porque eu não tô postando online pra outras pessoas ouvirem e compartilharem, né? Tô falando entre amigos ali, né? Por exemplo. Mentira. E aí a parada é que, tipo... independente... se for de uma parada muito nichada, eu tô fazendo a piada e não me importa se ela é sobre um tema nicho que eu gosto, se ela é sobre uma paradinha que eu gosto minúscula ou não. Porque se ninguém entender, a graça é que ninguém entendeu. É tipo, isso já é engraçado por si só, né? Por isso que eu faço piada, porque tipo, de qualquer jeito isso aqui vai ser engraçado. E a Deolane? Eu não sei quem é Deolane, Guilherme. Viu? Essa que é a beleza da coisa, cara. E se alguém entender, porra, que foda, velho. Você gosta do mesmo assunto nichado que eu. E aí eu criei essa amizade, eu criei esse laço, sabe? Que nem é algo que acontece muito com o NT. Toda hora eu falo alguma coisa e ele fala, é verdade. Tem um canal muito obscuro de um japonês que faz faca de qualquer material. O cara fez faca de fumaça, o cara fez faca de leite. Você já mostrou esse canal. É bizarro, mano. E o NT já assistia antes da gente se conhecer, tá ligado? E é tipo, caralho, você assiste isso, sabe? Isso é muito foda. Muito estranho, vocês dois têm que procurar a mesma terapia, então. E... Às vezes. Ficar vendo faca de leite, talvez, não sei. E a parada é que vocês, meus amigos, já sabem que eu faço isso. Vocês já sabem que eu vou fazer uma piada assim. E a graça é justamente essa. Tipo, é o André fazendo uma piada que, tipo, ou a gente não vai achar graça ou a gente vai. E o conceito já é engraçado por si só, porque a gente se entende desse jeito, sabe? E isso acontece porque eu só fui eu mesmo ali, com esse grupo, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, eu falo isso pra muitas pessoas. Eu acho engraçado que ninguém pensa que nem eu. Pareci meio coringa agora. Mas é tipo... Ninguém pensa que ninguém... comi a tia do Batman. E... Ó, piada nicho aí, piada nicho. E aí, a parada é que... Se você não assistiu Batman na Feira da Fruta, assista. A parada é essa, mano. A parada é que você não assistiu. E a parada é que... Se alguém fica bravo com você porque você fez algo que é de você... Eu já tô falando de uma pessoa já madura, uma pessoa que já tem ciência do que tá fazendo, né? Eu gosto de jogar videogame
na sexta-feira à noite. Aí tem alguma pessoa que vai ficar tipo, eu não gosto que você joga videogame na sexta-feira à noite. Eu vou parar de jogar videogame sexta-feira à noite pra agradar a pessoa. Ou eu vou continuar jogando e ter pessoas do meu lado que gostem que eu jogue videogame. Porque gostam de me fazer companhia ou gostam de ficar conversando comigo enquanto eu jogo. Sabe? É sobre isso. É sobre você ser quem você é. Porque é gostoso ser quem você é e fazer as coisas que você gosta. E isso não é óbvio, mas existirão pessoas que vão compartilhar disso com você. Esse comportamento vai te trazer pessoas desse nicho também, de certa forma. Sabe? Isso é bom, porque você pode fazer o que você gosta e você vai estar se dando bem com isso, né? Porque vai estar todo mundo ali gostando e não vai ser E você... essa psicóloga falou isso pra você na época? Não, é só alguma coisa que eu pensei enquanto eu escrevia pro Bruno. Era tipo, verdade, faz sentido. Mas é porque eu realmente tentei ser outra pessoa, tentei colocar uma outra persona. E, tipo, é muito cansativo. E o que... Basicamente, eu não vou ler tudo, mas é basicamente isso. E basicamente o que acontece é que se eu fosse uma pessoa que eu não quero ser, eu ia atrair pessoas que eu não ia querer estar. Faz sentido? Faz muito sentido. Ou só de atrair pessoas, porque eu não vou ser sociável, eu não vou aparentar ser extrovertido, porque o que eu vou ganhar aparentando ser extrovertido é pessoas socializando comigo. E eu sou uma pessoa que tem a bateria social muito baixa. Eu não preciso de ter muitas pessoas socializando comigo. Isso não me traz nada de bom. No máximo traz uma massagem de ego, mas... Também, de certa forma, essa massagem no ego não é nem massagem no ego, né? É massagem pelo que você decidiu por fazer. Então, tipo assim, você vai se sentir meio mal ainda por estar sendo elogiado por quem você nem é, tá ligado? Imagina, você faz um personagem, nós dois fez teatro. A gente faz um personagem e o pessoal aplaude o personagem, não você. Tá ligado? Foda-se quem você é. Eu amei seu personagem e eu quero ser amigo do seu personagem. Sim. Então, tipo, lógico que isso... né, ônus e bônus da parada da ansiedade de ser mais introspectivo. Mas justamente por eu ter sido mais introspectivo, né, eu não criei essa necessidade de estar sempre sendo aprovado socialmente. Não criei essa necessidade de ter sempre alguém falando: legal, André, você é um cara legal, gosto de ser seu amigo, né, e toda essa parada de socializar. Eu nem sei se é isso, na real, mas é por aí. Sobre, sabe, ter esse carinho social. Não, eu não faço questão disso. Então por que eu ia ser alguém que ganha isso, sendo que eu não quero ganhar isso? Porque muito disso vai me cansar e vai realmente me esgotar de um jeito ruim, né? E foi basicamente isso que eu falei pro Bruno, assim, né? Eu falei muito mais groselha aqui, mas... A questão é que os amigos que eu fiz e ficaram são bem mais que o suficiente pra mim. Tanto que eu dou muito fora em rolê com eles, mas... Sim, um salve, sim. amigo. Um salve, ex-amigos do André 2. 2. E faz muito sentido isso, né, mano? É o que eu falei. Você tendo esse comportamento também, você atrai pessoas que fazem sentido com esse próprio... que vão reforçar essa própria coisa, né? Sim. Então, fazer o que faz sentido pra você também não faz você... também faz com que você não esqueça pelo que você tá tentando ascender, né, basicamente. Então, isso é da hora de pensar. Isso é bem funcional de pensar. Porque também entra muito naquilo de o clássico, não é a chegada que vale, sim o caminho. E eu vou... É os amigos que a gente fez pelo caminho. O maluco fez 3. Caminho curto da porra. Mais do que precisa, amigão. Muito mais do que precisa. Curtinho da porra. Eu canso fácil. Mas... Tá, vamos lá. Vou do meu lado agora. Da minha adolescência e pá, né? Mano, eu demorei muito pra falar que eu tenho ansiedade, porque eu sempre quis respeitar tudo e todos o tempo todo, entendeu? Então, assim, pra mim não fazia sentido falar que eu era ansioso se nenhum, um profissional falou, você tem ansiedade. Então, assim, eu lembro que eu falava isso, eu falava, mano, quando era criança, mano, a única ansiedade que eu sinto é realmente a ansiedade de querer que algo chegue logo. Até eu entender que literalmente a ansiedade é querer que algo chegue logo.
entendeu? Eu demorei muito pra entender esse conceito. Mas a minha psicóloga, ela fez uma colocação sobre a ansiedade que eu achei muito interessante em relação à depressão, né? Sim. A depressão é você não sentir mais nada. É quando nada faz mais sentido, é quando as coisas estão apagadas, assim, tá tudo em preto e branco. É. E a ansiedade, por outro lado, é você sentir demais. Tudo é muito, tá ligado? Quem tem ansiedade, tipo, às vezes se incomoda muito, por exemplo, com etiqueta de camiseta, assim, absurdamente. Tipo, tem que tirar tudo, sabe? Porque sente muito o tempo todo. Isso fez muito sentido pra mim. Nossa, pra caralho, eu não consigo mais dormir de camisa, por exemplo. Eu não consigo. Quer dizer, eu consigo, mas... Tesão puro, homem. Tem a libido de 3 cavalos. Eu não tempo consigo. todo, mano. Eu não consigo, eu fico sentindo o tecido da camisa quando eu Que nem deito o na Celta de cama. pau duro. Nossa senhora. Quero que... Já pensou se essa é a thumbnail? Tem que ser, mano. Filosofia, o Celta de pau duro. O Celta ou o céu está de pau duro? O Celta de pau duro. Mas o... Ai, caralho, porra. Eu esqueci agora. Tá, foda-se. Toca daí. Não, mas então, ela me deu esse conceito, eu achei muito interessante, porque eu comecei a perceber o quanto desde moleque eu sinto demais isso, entendeu? Então, por exemplo, o que eu falei de... Isso eu introduzi lá ele, pensando justamente nisso. Porque eu falei sobre a boca, o cabelo e tal, não sei o que, né? Porque diferente disso, eu achava que não, tá? Eu vou falar a real que eu demorei muito tempo pra entender isso. Mas o quanto... Pra mim é o contrário, eu sentia que eu precisava dessa aprovação porque eu passei a vida inteira sendo desaprovado, entendeu? Tipo assim... todos os clássicos do racismo, basicamente, também já aconteceu, né? Entra na loja, o maluco tá indo atrás de você, o segurança... E aí tem coisa que você nem entende quando você é moleque, Eu achei né? engraçado você falar todos os clássicos. Todos os clássicos do racismo. Todos os clássicos Um CD. Todos os clássicos dos anos 80, tá ligado? 50 pra frente, mano. Mentira, 1500 pra frente já tem os Mano. clássicos do racismo. 900 pra frente. Muito antes ainda, velho. Eu falei 1500 pra frente, mano. Pelo tá- menos. Tá pocando já. Tá filho. focando. Eu gostei muito disso. Todos os clássicos do racismo. Enfim. Mas passei por todos eles, assim e tal. Só que um que chamou muita atenção, mano, é que a gente tava em Curitiba. em Madrid. Mas aí começou errado, né? Vocês também estão buscando, né? Aí você também, né? Não, mas em Madrid eu moro em Curitiba, né? A gente foi comprar um boot pra mim na Centauro, do shopping lá. Aí, mano, a moça esqueceu de tirar aquela paradinha que faz a pitaça, qual é? Minha Não. madrinha foi a primeira policial mulher de Bertioga, mano. Minha madrinha foi policial em Curitiba. Minha madrinha, sabe? Minha madrinha é pica. Minha madrinha Uhum. é muito foda. E ela tem uma personalidade muito forte. Então, assim... Mano, na hora que a gente passou pela porta, o bagulho apitou, ela nem titubeou, mano. No mesmo segundo, ela esticou o braço com a sacola assim pro lado, tá ligado? E porque assim, ela não largou a bolsa, ela não colocou a mão pra cima, ela não... Sabe, qualquer coisa assim, de quem poderia se acusar de certa forma, assim. Uhum. Ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer. Ela pegou, já esticou a mão pro lado, na hora que, mano, o segurança veio borbulhando assim, ela já falou, ó, a moça esqueceu de tirar a porra do bagulho aqui, mano, se não me pedir desculpa no microfone da loja, eu não saio daqui, isso é um processo. Tipo, mano, Quantos anos isso? Que ano foi eu isso? tinha, pô, acho que foi a primeira vez que eu fui pra Curitiba. Antes de 2010, né? Não, foi 2013, assim. Não, pô, sabe quando foi isso? Foi quando eu fui pra Curitiba, já tava no Washington já, tava no meu primeiro ano, no meu segundo ano. Tá. Tava no meu segundo ano, eu acho. Ah, tá. Porque foi quando eu fiz a aposta com o João. Acho que você não tava ainda no teatro. Não, mas Eu eu já ia- se conhecia. Eu tinha feito a aposta com o João de aprender o moinho. Foi nessa época, porque eu lembro que eu comprei o tênis nessa época, Da hora. esse boot. Ah, tá. E Era? aí... Não, eu só usei isso de exemplo, só porque eu lembrei agora. Porque assim, mano, eu não tinha parado pra pensar nisso na hora, né? Porque eu pensei, ela foi policial, ela sabe o modus operandi da parada, né? Aham. Mas eu não pensei do outro lado. De tipo, mano, quantas vezes teve que acontecer pra ela saber exatamente como é que ela tinha que reagir, tá ligado? E ninguém ensinou isso pra mim. Tá ligado? Tipo, o Pop foi o que mais passou perto disso. Então assim, mano, de certa forma, sim, eu passava a vida inteira tentando a aprovação das pessoas sem perceber, tá ligado?
Então eu já me peguei, por exemplo, quando era criança, sentia demais, como eu disse, ansiedade. Eu já me peguei chorando porque eu não terminei lição e a professora falando, tá tudo bem, termina amanhã, tá ligado? Tá tudo certo. Eu já me peguei me sentindo mal porque eu não tirei a melhor nota da sala. Sei. Sabe, tipo, era uma pressão, uma cobrança muito grande. Até porque também eu vinha muito do esporte, e no esporte eu me cobrava muito mais ainda. Então foi isso que me gerou várias lesões, tá ligado? Então, por exemplo, meu técnico de futebol falava, ó, Gustavo, você tem 16, 17 anos, você vai fazer 20 repetições desse movimento aqui. Guilherme, você vai fazer 10. Eu fazia 20, tá ligado? Eu pegava muito, mas eu me lesionei posteriormente. Que isso. Mas eu me lesionei depois, tá ligado? Então, assim, era uma cobrança muito excessiva que eu exercia sobre mim mesmo. Porque eu colocava isso na minha cabeça. Não, eu vou dar certo, independente do que seja, tá ligado, mano? Pô, minha família bota mó fé em mim, todo mundo fala que é um plano de Deus na minha vida. Ou senão que eu tenho alguma coisa mesmo, assim. Eu comecei a acreditar, mano. Então, assim, era tipo... eu nasci numa realidade fodida aqui. Mas se eu der um gás junto com o plano de Deus... Porra! Mano, se eu não conseguir, ninguém vai conseguir, tá ligado? Pô, mano, o maluco... O cara... É o escolhido. Sabe quando tem um herói no personagem que é o escolhido? Mano, eu era o iluminado, mano. Eu era o iluminado, entendeu? O próprio Keanu Reeves negro, mogiano. Mano, era tipo assim... Tá ligado? Eu tava vivendo o background do vilão, entendeu? Assim, eu tava vivendo, mano... Eu tava ascendendo ainda, entendeu? Eu tava, mano, chegando lá. Isso não é nem o herói, esse é o vilão ainda. É porque o herói vai viver tempo suficiente. Olha. Não, é o vilão? Não, o herói vive tempo suficiente pra virar vilão. Ah, tá bom. Então você ainda vai virar o vilão, é isso? Eu tô pra virar herói ainda, filho. Ah, Tem conta ainda, calma aí, velho. tem um caminho. Tem toda a jornada do herói. Ixi, vou cair de moto umas 3 vezes ainda. Não, mas na quarta já virou vilão. Não tem essa. Pula a parte do herói, já virou vilão, já cortou o escapamento. Vilão de cadeira de roda, inclusive. Mas então, tipo, todas essas paradas assim, elas me levavam a acreditar que, mano, realmente é tipo, eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser a pessoa a fazer isso, porque vão me cobrar o dobro, porque eu sou preto, então eu tenho que, mano, viver na linha, exatamente na linha, tem que ser o melhor de tudo, eu tenho que me dedicar o dobro, porque eu tenho talento. Portanto, eu tenho que entregar isso aqui, é meu dever social. Se Deus me escolheu... Porra, então tá todo mundo falando que é eu escolhido, caralho. Entendeu? Deus? Mano, se o humano... Rapaziada, vocês estão entendendo que ele é, tipo, onisciente? Ele tem conhecimento de tudo, então se o cara sabe que é eu, então, né? Esse maluco, pô, até agora o maluco tá falando, não, pô, vai lá, mano. Vai lá, pô. Então, assim, eu tinha uma relação muito engraçada com Deus também. Acho que essas paradas também entravam junto, né? Porque ao mesmo tempo que eu não entendia a igreja, não fazia sentido na minha cabeça, todas as coisas... Porque era o tempo todo todo mundo dando muita ordem sobre como que tinha que funcionar. Acabava, desligava a ordem, tá ligado? Eu via a galera... Né? Mano, eu saía ver a galera, tipo, uma falando mal da outra e fofoquinha das vizinhas e não sei o que. Eu sentia uma energia muito estranha da igreja. Não fazia sentido na minha cabeça. Pastor, pode sair de saia curta. Entendeu? Sair da Anitta, pode! Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta! Ai, Dragon Ball. Mas... era tipo isso, mano. Eu não entendia isso, entendeu? Então a minha relação com Deus sempre foi uma oração muito trocação de ideia, sabe? Mano, e tal coisa, velho? Qual que é da fita? Então, assim, era... Caralho, vai deixar no vácuo mesmo. Mãe, vocês falaram que Deus conversa com a gente, mas... O cara não me responde, mano. 3 dias que tá visualizado e... Pô, seria uma sacanagem, tá visualizado. O filho da puta existe e não responde, fica dando ghost. É o tal do Espírito Santo, né? The Holy Ghost. Tá ligado? Bateu as 2 setinhas, você olhou pro céu, o bagulho tá azul, você falou, caramba, é de maldade mesmo, mano. Ele responde só com emoji de joinha. Pô, olhei pro céu, mano. Visto por último foi hoje, que sacanagem. Isso por último, 30 minutos atrás. Caralho. Ah, qual é? Nem Deus, mano, nem Deus. Ai. Enfim. Eu já sei que vou pro inferno. Já tô ciente. Sei lá, também.
às vezes. O cara não aceita uma brincadeirinha, né, mano? Não, mano, mas aí eu sou o escolhido, fiz uma piada. Eu sou amigo do escolhido, não posso fazer 20? Pô, perdi um... Eu sou o deuteragonista aqui do cara, mano. Maluco, meu nerd da cadeira. Eu sou o escudeiro, tá ligado? Não, mas, tipo assim, então a minha cobrança sobre mim sempre foi muito grande. Uhum. Só que aí, mano, tipo, de vez em quando... Aí começou a parada real da ansiedade, eu acho. Porque eu começava a colocar de, tipo assim, mano, as coisas não vão acontecer comigo, tá ligado? Minha vida também não é um filme, eu sou só mais um maluco também. Acho que eu tô criando muita neurose na cabeça já. Isso aí com quantos anos? 15, Adolescente. 16, Já tava... Já é o momento do niilismo do adolescente. Tipo, mas a vida nem é tudo isso aí não, né? Não, já tinha percebido que o futebol não ia andar, entendeu? Bateu 16, eu vi os caras jogando na Copa São Paulo, eu... Puta, tô longe. Faltou Nossa, já tive 3 lesões no campo de areia do Cocoera, aí é foda também, entendeu? Faltou pra mim aqui, guys. Não, ia ser jogador de futebol sim, mano, é que eu acho que é o joelho e você tá ligado. Como todo mundo, né, mano? Como todo mundo! Todos eles, cada um. Eu ia ser jogador profissional de CS, sabia? Sabia? Lesionei o joelho, pô. Tomou um tiro no joelho. Não, eu comecei tarde. E então assim, eu realmente, mano, bateu essa época assim, eu falei, também as coisas não vão acontecer comigo também, né? Não é tanto assim, não. Então eu vou ter que caminhar pelas paradas que eu tenho que querer e tal, não sei o que e tal. Mas ao mesmo tempo foi quando começou a acontecer as coisas valendo. Porque aí, por exemplo, eu comecei a beber, por exemplo. A primeira vez que eu bebi eu já tinha 16, 17 anos, eu acho, uma coisa assim. Primeira vez não, mas tipo que eu comecei a colocar alguma frequência. Não tinha sido a primeira vez. Isso aí foi quando eu comecei a colocar alguma frequência. Então, tipo assim, eu não bebia até essa época, eu não vivia atrás de menina nessa época, eu não tinha nada disso, era, mano, esporte, tá ligado? Era 100% eu vou jogar futebol. Não, tio, eu não tenho namorado porque eu sou gay, não, é porque eu quero jogar bola. Mano, era tipo, nada vai me parar, mano, nada vai me atrapalhar, tá ligado? Meu foco único e exclusivamente é isso aqui. Então, quando passou isso, eu comecei a perceber essas paradas, assim, mano, eu sentia demais essas coisas, eu falava, não, eu preciso, mano, ser mais, fazer mais, crescer mais. Eu falei que eu ia ser rico, eu preciso ser rico. Eu não sei não ser. Tá ligado? Eu, mas cresceu o pau. Eu falo, mano, eu sou burrinho. Eu sou burrinho. Fala que duvida, mano. Eu sou burrinho. E eu vou crescer numa sociedade que tem os caras que tem 40 anos mais aí. E que eles sabem trocar chuveiro e eu não. O filho deles vai saber me bater com certeza, com mão cheia de graxa ainda. Então eu preciso contratar alguém que vai bater neles, porque eu não tenho braço pra isso também. Peraí. Tô tentando raciocinar o seu argumento aqui. Tem um cara de mais de 40 anos que eu, que sabe trocar um chuveiro. Logo, o filho dele consegue bater em mim. Era esse o raciocínio. Fala, mano, eu sou muito menos macho que esse moleque, tá ligado? Porque o pai dele sabe trocar o chuveiro. Beijo, já começa que ele tem pai, né? Esse que é o ponto. E assim, não é nem querendo pá com a minha mãe, não. Minha mãe foi pica. Minha mãe, sim. Sua mãe é incrível, ela ainda tá viva. Não, minha mãe ainda... É impressionante, assim, o que ela faz com o que ela tinha, tá ligado? É realmente impressionante. Ainda mais, mano, criar um homem da forma que ela criou. Sim. Pô, muito maneiro o jeito que ela fez tudo, assim. Tudo é foda também, mas... que na medida do possível. Deu tudo certo. Certo é foda também. Enfim. Não, mas realmente minha mãe foi muito boa nisso. Mas, mano, a minha cabeça era essa. Era tipo, mano, eu não sou um homem tão capaz assim de fazer as coisas não, entendeu? Não sei tudo não. Eu não pensava, tipo, vou aprender. Eu pensava, pô, se eu focar no bagulho que eu sei aqui, eu acho que vai mais chance de eu ganhar dinheiro e pagar alguém pra fazer essa fita aqui, entendeu? Fazia na necessidade, mano. Jogava no meu peito, eu fazia, entendeu? Eu aprendia. Sempre foi assim. Minha mãe jogava alguma coisa no meu peito, eu ia lá e fazia. Só que aí começou a bater os 17, 18, e aí já muda de figura. Por quê? Porque aí eu fui fazer Enem, passei, primeira. Aí eu fui fazer a carta de carro e de moto, passei nas duas, de primeira. Aí eu comecei a acreditar. O cara não teve uma queda ainda pra, tipo, né, aprender, não. Não, mano. Amigão, vai lá, tira as coisas mais difíceis da vida na lata. Não, mano, tudo que você precisa pagar muito mais, você vai pagar só o mínimo, tá ligado? É tipo a faculdade, puta, a faculdade é cara, é difícil de fazer e tal, ainda mais na área da saúde, né, que a educação física não é considerada por todo mundo.
Mas por ser a área da saúde é muito mais caro. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Mano, eu paguei um centavo na faculdade. Falei, caralho, aí... Pô, às vezes... Não, detalhe, antes disso eu tinha passado em primeiro no vestibular da UMC. Foi tipo, um atrás do outro, assim. Aí eu comecei a acreditar, mano. Falei, não, peraí. Falei, não, porra, não é possível também que eu seja um merda completo também, pô. Quem faz isso aqui também tem seu mérito. Eu acho que eu estive no top 20 do vestibular da FATEC. Então, Na FATEC? É. Porra. Eu nunca tentei a FATEC, então não sei. na FATEC de onde eu fiz a faculdade, né? Lá em Carapicuíba. Mas assim, não paguei pela faculdade. Não, pica. Pra mim, quem não pagou a faculdade já é um bagulho assim. Também Porque é foda, isso que é velho. uma coisa doideira, eu vou chegar lá. Tipo assim, quando isso começou a acontecer, eu comecei a acreditar de novo que eu tinha um potencial maneiro. Então eu voltei a me impressionar muito por isso. Porque era tipo assim, não, o futebol não rolou, mas ainda há um potencial aqui, tá ligado? Então assim, você ficar se jogando pras coisas que o mundo te oferecesse, também não vai conseguir chegar lá, mano. Então, se o seu sonho é realmente o bagulho com esporte e tal, então, mano, agora que você tá fazendo faculdade, pau dentro, filho. Vambora. São Paulo Futebol Clube. Tudo, mano, era tipo assim, o tempo todo era, mano, não vai dar certo, tem que dar errado, tá ligado? Eu tô entendendo tudo que o professor tá falando ali, mano, eu nem sei como, eu nunca vi isso na vida, ele tá falando, eu tô entendendo. Caralho, porra. Sou tão imbecil, assim. Então, o começo da vida adulta teve essa ascensão muito grande, a faculdade foi a melhor fase da minha vida, de longe. Muito divertido, muito divertido. Obrigado, Ana, obrigado, Nicolas, obrigado, Brendão. Durou pouco. 4 aninhos, né? Não, 2 anos e meio, na verdade, né? Porque teve 2 anos de pandemia, essa merda. Que aí teve um maluco que quis comer um morcego, né? Né? Esses caras é foda. O cara quis comer morcego e rolou a pandemia, né? Você me paga, Ozzy. O que você falou? Você me paga, Ozzy. Ah, verdade, Ozzy Osbourne. E, enfim. Então, assim, eu não falava que eu tinha ansiedade. Eu não apresentava grandes sinais de ansiedade crônica. Né? Mas eu sempre tive um perfil ansioso. E é isso que minha psicóloga fala muito. Porque toda essa construção que eu comentei até agora Sim. chega no final que é uma ansiedade muito funcional. E aí é que tá a raiz do problema na minha ansiedade. Quando a gente conecta todas essas nuances. É que a minha ansiedade, ela funciona muito bem. Eu consigo dormir cedo, eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, eu consigo sair da cama, eu consigo limpar a casa, Sim. eu consigo fazer tudo que eu Sim. preciso, tudo. O tempo todo ansioso, full time. Sim, senhor. Com certeza. Explodindo por dentro, mas Mas é o conseguindo tempo fazer. todo, tipo assim, mano, se eu não fizer, não... Mano. Sabe aquele bagulho do... Se eu não passar por aquele poste antes desse carro, eu vou morrer? Assim, Eu vivo nisso. até então você tá passando por todos os postes. Todo poste, eu tô faz 20 anos, assim, correndo dos postes, assim. Sai. É. Então é realmente... por isso que eu fico puto, por exemplo, quando meus chefes vêm me cobrar de alguma parada. Eu ficava muito bravo, ficava muito estressado quando a minha mãe, quando alguma professora ia me cobrar de alguma coisa. Porque, mano, quando chegar neles, né, seja lá quem for, é porque já passou por mim várias vezes. Eu já tô ansioso com isso faz tempo. Sim. Portanto, quando chegou em vocês, mano, é porque vocês estão me cobrando porque eu já me cobrei muito. É um bagulho que eu sempre falo. Não tem ninguém que me cobra mais do que eu mesmo, velho. E, mano, pode tentar. Vocês podem achar que, tipo, é falta de cobrança, é falta de se importar. Irmão, não é, velho. Eu queria que fosse. Eu queria pensar assim. Eu queria que só, tipo, não tô a fim de fazer. Vou fumar um cigarro e ficar aqui no meu quarto sem fazer nada. E eu estou suave com essa decisão. Exato, não, brother. mano. Não. Não é, velho. Todas as vezes que eu chegava em casa, da escola, da faculdade, do trabalho, de qualquer coisa, mano, eu batia a cabeça no travesseiro e eu ficava um tempão deitado, eu ficava, mano, mal já. Eu ficava, mano, eu preciso sair daqui. Preciso fazer alguma coisa, não é possível que minha vida seja só isso. Então... Isso é um exemplo, por exemplo, da minha cobrança. Então era tipo assim, pô, eu trabalho 8 horas, não trabalho 24 horas. Tira 6, 7 horinhas do meu sono aí, mano. O resto é produção, meu filho. É a máquina a todo vapor, filho. E quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos, eu escrevi na parede, trampo, estudo e treino. Falei, esses são os 3 pilares principais da minha vida. Eu posso não conseguir ser jogador de futebol, mas eu preciso ganhar dinheiro. E eu preciso treinar, ainda assim. Eu preciso me movimentar, eu já entendi que isso é importante pra mim, ponto. Eu preciso treinar sempre vai ser importante.
E estudar vai ser o que vai me possibilitar fazer os outros dois bem. Então, mano, é tipo, essas 3 coisas são os pilares básicos da minha vida. Ok. Com 15 anos, 14 pra 15 anos. Aí quando eu tinha 16 anos, eu lembro de ter passado a madrugada conversando com o Victor, meu primo, que veio aqui no podcast já, ouça o homem mais alto do Pará. Assistam, mano. Esse é maravilhoso. Esse é bem engraçado, gente. É bem menos sério que esse. E, mano, eu falando pra ele isso, eu falava, mano... Hoje é pai, né? Hoje é pai. Grande Vitão aí, pai da Valentina. Grande. Não é piada, é sério. Juro que é Valentina. É juro. É juro. É juro. É juro. Não, mas... Conversando com ele de madrugada e com o irmão dele, né? Eu falava, gente... Mano, dos 20 aos 30... É a época de você fazer a sua vida. Eu não sei de onde eu tirei isso, tá? Não sei, menor ideia, rapaziada. Criei, né? Não tirei do cu. Mas eu falei isso pra eles, mano. Eu falava isso o tempo todo. Eu falava, mano, dos 20 aos 30 é a época de você construir a sua vida. 30 pra frente, mano, é você usufruir do que você construiu. É você ter que trabalhar menos, porque você vai ter menos energia pra isso também e tal, dali pra frente. Você vai estar pensando muito mais em outras coisas, vai ter outras responsabilidades. Então, mano, enquanto você é jovem, larga, mano. Larga, tá ligado? O bagulho tem que ser louco, tem que ser frenético. E aí eu caí meio em conto de coach também, e aí vai entrando em outros lugares, né? Mas quanto mais ansioso... E aí depois agora, assim, com 23 anos, não que eu esteja velho, né? Mas convivendo com pessoas mais velhas majoritariamente, 23? Eu comecei a perceber isso. Vou fazer 24. É, eu vou fazer 24 agora em novembro. Me senti velho, foi mal. Mas é quando bate essa parada. Primeiro, não adianta nada ter toda essa pressa. Não adianta nada ter toda essa pressa. Faz o que você tem que fazer, mano. E o restante a vida vai se resolver. Você não controla tudo, especialmente isso, você não controla tudo. Então, você pode ter quantos empregos você quiser, não sei o que. Um dia seu pneu vai furar, um dia sua mãe vai passar mal, sua família vai ficar zoada contigo, você vai discutir com alguém. Vai acontecer alguma coisa que não tá no seu controle e você vai ficar puto por isso, enfim. Isso já passa muito pela ansiedade, né? Querer controlar tudo, porque você tá tudo... Nossa! Morreu. Nossa, velho. Veio o diabo. Caralho. Mas se você tentar controlar tudo, você vai só se frustrar. Você vai querer mais e mais e mais controlar tudo e você não vai conseguir, vai ser só ansiedade, mano. Então, quando tá tudo dentro do seu controle, é muito fácil de você manipular as variáveis. Se não tem variável, não tem por que você ficar ansioso, porque você sabe qual é o próximo passo. Se você sabe qual é o próximo passo, não existe pelo que ficar ansioso, né? E eu entrei muito nessa, mano. Eu falava, eu preciso controlar todas as variáveis. A minha mãe saiu de casa, mano, eu tenho tudo sob meu controle, tá ligado? A partir de agora eu vou ser a pessoa mais... Eficiente, exato. Perfeito. Vou ser a pessoa mais eficiente que já pisou na Terra. Eu vou limpar minha casa, eu vou fazer minhas coisas e tudo mais. E, tipo, vou fazer tudo isso muito rápido. Eu vou aprender a fazer isso tudo muito rápido. Eu vou cozinhar muito rápido. Porque eu preciso descansar um pouco antes de dormir. Porque eu preciso trabalhar amanhã bem. Tá ligado? E trabalhar vai sempre ter que ser bem. Porque eu tenho que dar 120% lá dentro. Porque aí sim eles vão reconhecer. É o que o capitalismo quer. Tá ligado? É basicamente você tá sendo construção de tudo que o capitalismo representa. Ah, mas nossa, papo de socialista. Não, é bem simples. Você vai largar a sua vida, você vai viver em propósito de ser alguém, uma persona, que nem o André falou, né? De ser um personagem que faz tudo isso girar e que você mostra pras pessoas em torno ali pra você poder conquistar coisas, mas tudo fica em prol de conquistar coisas, é tudo externo. E você esquece de quem você quer, de quem você é. De quem você é. Aí entra a filosofia. Porque você esquece literalmente de quem você é. Ah, mas como assim quem eu sou? Fala, mano, isso que a gente tava vendo no vídeo também do maluco, né? Relaxa. Existir basta. É uma frase do vídeo dele. E a gente esquece disso. O que eu falei que eu gostava quando era criança? De explorar meu corpo e o ambiente. Aí pareceu gay, mano. Porque eu era, né? Ah, é verdade. Descobri a cura. Caralho, nada a ver. Foi mal, viajei. Chapei. Brino, tá convidado pro podcast também. É o seu Ludo. Mas... Rodrigo o nome dele, né? Não, Brino e o Ludo, os dois. São duas pessoas diferentes. Tem um cara chamado Brino? Putz, você tá mal, hein, mano? Caralho, o Brino...
Tá na boca do povo. Vamos lá. Aí a gente entra nessa, acho que no terço final do podcast, né? Que seria justamente isso, mano. Do que a ansiedade representa hoje. Esse esquecimento do presente e do que só é. Simplesmente é, mano. A realidade, né? E tem coisa que é muito maneiro de você perceber que simplesmente é, tá ligado? Porque geralmente as lembranças que a gente tem são de coisas que geralmente só são. E aí entra também, pra mim, entra o esporte muito nisso, por quê? Porque o esporte você tem que estar 100% presente. E ai, nossa, qual que é o sentido de 11 caras correndo atrás da bola? Só é. Mano, já correu atrás de uma bola? É muito legal. Mano, vai lá, tenta lá, velho. Ah, mas não gosta de futebol, tenta ginástica. Tenta musculação, tenta o esporte que te agradar, mano. Arrisca pra você ver. Tá ligado? Mano, você não vai conseguir pensar em outra coisa. Você vai entrar naquele bagulho e aquilo vai ser o único momento da Terra pra você. E isso é o que é o tempo todo, tá ligado? Se você sentar pra meditar, a proposta da meditação é essa. Inclusive fica um conselho aí também. Se você vê alguém tendo uma crise de ansiedade na frente de vocês e tal, né? Que você possa ajudar também, depende muito da pessoa, claro. Aponta e ri. Aponta e ri, mano. Que nem o Nelson. Você aponta... Não. Mano, o que a pessoa precisa naquele momento é porque, mano, provavelmente o que tá passando ali é um liquidificador de pensamento. Você tem que trazer a pessoa pro momento. Então aperta, mano, dá a mão pra ela, né? Ela vai apertar a sua mão e fala, ó, pode apertar minha mão. Sente a minha mão. Sente de fato a pulsação da minha mão. Sente o vento batendo em você. Sente o seu lábio quando você estiver umedecendo ele. Sente o seu olho piscando. Porque isso vai trazendo a pessoa... Respira, controla a respiração e não deixa a respiração te controlar. Porque tudo isso vai te trazendo pro presente, sabe? Tudo que você tá sentindo de fato é naquele momento. Sim. Então isso é uma boa dica também pra quem tiver... Até pra quem tiver tendo uma crise de ansiedade, não só pra quem tiver com alguém que tá tendo. Porque é isso. É a gente esquecendo o tempo todo do que é agora. Porque a gente tá pensando, com 30 anos eu tenho que estar aqui. Sim. Não, eu tenho que conversar com essas pessoas aqui. Então pra isso... Tal coisa, mano, divertidamente. Sabe quando a ansiedade tá lá dentro da Riley e ela fala pra alegria, eu acho, sei lá. A gente precisa falar com ela, com essa menina aqui. A gente precisa que ela goste da gente. Pra gente poder ganhar a vaga no time. Divertidamente 2, no caso. A ansiedade fala isso. A gente precisa que ela goste da gente pra gente poder entrar no time. Não precisa, mano. Não, tá ligado? Não. Você não vai morrer se você não fizer amizade com as pessoas. E assim, mano, eu entendo que no trabalho, por exemplo, às vezes, principalmente quem trabalha num ambiente que não faz parte, né? Que, por exemplo, você não compraria um produto da onde você trabalha. Tá ligado? Isso é uma reflexão válida aí, viu, gente? Inclusive. Não que você precise se demitir caso a resposta seja não, tá ligado? Mas, assim, você começa a perceber... Sim, né? Talvez. Sim, mano. Mas você começa a perceber que você tá convivendo com pessoas muito longe da sua realidade. E aí, beleza. Faz parte de uma persona, de certa forma. É o mundo. Isso, Okay. Isso é o mundo. Isso é a existência. Não vou ser também coach. Você não pode só achar. Nem minimizar. Porque a gente tá num podcast. Se fosse um corte de 30 segundos, beleza, a gente falar que isso é uma realidade e tal, não sei o quê. Mas, mano, a gente tá num podcast de 1h30 e a gente consegue falar isso também, né? Porra, não tô sendo imbecil de pensar que... não, você tem que ser quem você é o tempo todo e você vai pro seu trabalho e se você não gostar, você precisa viver o momento. Não é essa a realidade, a gente tá ligado. Porque aí, como eu disse, o capitalismo ainda tá aí. Pá. É verdade, o que eu quis falar ali com a conversa com o Bruno era que, tipo, eu só sei ser eu mesmo, né? E eu sei controlar o ser o quanto eu sou, né? Isso faz parte do ser adulto, inclusive, né? Você saber dosar o quanto de você sai pra cada pessoa. Sim. Porque... Isso tudo bem. Tem lugar, mano, que é o seu trabalho, entendeu? Então, tudo bem você falar não pro maluco que te pede a sua conta na Steam. E aí, mano? Né, André? E aí, mano? Você pode. Porque é uma pessoa do seu trabalho e você não quer misturar as coisas, tudo certo. Normal. Entretanto, você ainda precisa ser uma pessoa maneira. Então, se tem alguém do seu trabalho que você confia, que faz parte da sua rotina, da hora legal você compartilhar esse tipo de coisa, entendeu?
E, por exemplo, eu passei por essa experiência com o Nicolas e com o Igor. O Nicolas é meu amigo da faculdade. O Igor é meu estagiário há pouco tempo. Sim. O Igor é mais velho que eu, né? Então ele também tem essa variante aí. A gente foi na casa da tia dele lá e ele me apresentou pra todo mundo com o coordenador dele. Então todo mundo veio me cumprimentar meio tipo, oi, tudo bem e tal, né? Bonitinho assim. E com o Nicolas, eu sou o coordenador dele também. Eu sou amigo da faculdade dele. Sim. Mano, eu sentei na mesa deles pra tomar sopa e jantar. O pai dele mandou um arrotaço do outro lado da cozinha. Tá, porra, esse foi bom. E virou, tá ligado? E fé em Deus, mano. Eu achei hilário, achei muito bom, achei puro. Sim. Achei, mano... Honesto. E eu vou... Não sei se isso vai encerrar, mas aí o André me fala, né? Acho que por aí. Eu passei por umas situações esses tempos, que depois que eu comprei minha moto, Alguém ainda vai ter que editar esse podcast, né? que eu achei muito engraçado. Alguém vai ter que. Eu achei muito engraçado. E eu vou compartilhar isso com o André agora, que ele não ouviu essa história ainda, eu acho. Em primeira mão. Eu tava... Já aconteceu algumas vezes. A minha moto, ela desperta curiosidade. Porque ela é azul, ela parece uma Bis, mas ela é de uma marca desconhecida. Sim. Então, as pessoas todas olham, já vem o formato e fala, é econômica, é fraquinha e, mano, daorinha ter uma motinha assim, pô, pra rodar por aqui, como todo mundo diz, né? Rodar por aqui é bom demais da conta, aqui as motinhas, não dá trabalho, não é baratinha. Toda moto é boa pra rodar por aqui, né? Engraçado. Qualquer moto, mano. Se tivesse com uma Hayabusa, não sei se é uma moto pica, não, desculpa, não sou ruim de moto. XTZ 250. É sempre X, sempre tem um Z, um R, um Y. Sempre tem umas letras assim, né? Por que será? Yamaha. Podemos ir, por favor, não vamos... Enfim. E aí... Então já teve frentista, já teve outro motoqueiro que ficou olhando, trocou uma ideia assim no semáforo e tal, normal. Até aí, até entendo, beleza. Agora, o que saiu da minha rotina mesmo, assim, que eu achei muito maneiro e que eu vou levantar essa reflexão pra fechar a minha parte, né? Sim. Que eu falo sobre presença, sobre outra geração, enfim, como eu tava falando. É que eu tava parado no semáforo. E aí eu ouvi relativamente perto de mim, depois de ter passado pelo corredor ali, né? Eu ouvi relativamente perto de mim uma buzina. Aí eu falei, fiz merda, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, tinha um casal de senhorzinho num carro. E o tiozinho colocou a cabeça pra fora e falou, é Schnerai? Falei, oi? Ele apontou pra moto e falou, é Schnerai a moto? Aí eu falei, não, é Rajou. Ele falou, o quê? Eu falei, não, é uma moto que a Suzuki fazia. E a Rajou que fazia as motos pequenas da Suzuki. Só que a Suzuki parou de colocar o nome dela. E aí ficou a marca da Rajou mesmo. Mas é tipo, todas as peças são da Suzuki mesmo, né? Aí ele falou, pô, bonita, cara. Aí a velhinha olhou pra ele e falou, bonita, não é? Não é bonita. Aí ele falou, e é boa, é? Eu falei, boa, econômica pra caramba, pô. Não gasto com ela quase nada. Deu pouquíssimo problema, muito tranquila. Senhor, eu odeio esse veículo que eu tô em cima. Eu vou bater naquele poste daqui assim que abrir o farol, beleza? Eu só caí 5 passa vezes, vou longe, cair a viu? sexta daqui a pouco. Eu odeio esse automotivo. Mas... E ele falou, pô, parabéns, viu? Parabéns. E aí abriu o semáforo e eu fui embora. O que é que eu queria levantar de reflexão sobre isso? E aí vem a parte do que eu penso demais. Né? Mas, mano, de coração, mesmo se não fosse de dentro de um carro, dentro do trânsito, tá ligado? Nesse contexto, vamos tirar desse contexto, vamos colocar um lugar onde, sei lá, um estacionamento. Onde você está estacionando a sua moto e passa um casal de jovens por você. Vamos colocar o seguinte cenário, tá? O senhorzinho tava conversando com a senhorinha, aí passou a moto do lado deles, no corredor ali. Ela olhou e falou, não é aquela moto que você tinha falado pra mim? Ele fala, não, aquela é outra, lá é Schnerai. Ela fala, mas é igualzinha, pergunta pro menino. E ele de bate pronto, sem titubear, fez, pô, é Schnerai. Entendeu? Agora, vamos voltar pro cenário anterior. Eu já sei onde você quer chegar. Tá bom. André, você. Vamos dizer que você tenha um cônjuge. Ou que você tá sozinho com um amigo, alguma coisa assim. Parou alguém no semáforo na sua frente com uma moto maneira, que você já tinha visto. Você, de bate pronto, fala, au! Essa moto é boa, é?
Não! Um desconhecido total. Exatamente! Esse é o tipo de reflexão que a gente levanta. É, velho. Mano, é um desconhecido. É óbvio que a moto é boa pra ele, porque tá resolvendo o problema dele. É a Ele tá moto que ele andando pôde. com ela. A moto que ele pôde comprar, é a moto que. É óbvio que não é a moto que ele quer, porra. Quem quer uma Rajou? Tá ligado? Quem quer uma scooter? Se eu pudesse, eu tinha comprado a Harley Davidson, caralho. Eu não pude, eu comprei essa, entendeu? Não é esse o ponto. Então, pra ele, tá resolvendo o problema. Então, tipo assim. Se fuder, essa moto vai quebrar amanhã de manhã no seu trabalho, velho. Não fala isso não. Mas assim, a gente parte do princípio de que a gente já sabe algumas coisas. Uhum. A gente já parte dessa arrogância de que a gente já tem algumas respostas. Então não tem por que perguntar, tá ligado? Então é aquilo. Eu descobri esses tempos, até conversei isso com a minha psicóloga também, que eu gosto muito de ouvir o óbvio, mas eu tenho muita dificuldade em falar o óbvio porque eu parto do pressuposto que a pessoa já sabe. Então, nisso eu cometo vários equívocos, inclusive. Mas eu parei pra pensar nisso. Eu falei, mano, eu jamais teria feito isso que o tiozinho fez. Jamais. Só que pra ele... E olha a volta que eu vou dar pra fechar o meu raciocínio, hein, moleque. Toma essa aqui no seu peito. Pra ele, tudo é mais simples. Muito, mano. É o que eu falo. Tudo é mais simples, mano. Não tem essa complexidade de pensar que nem eu falei, né? O que é ficar rico? É só acumular dinheiro? Então tá bom, eu consigo acumular dinheiro. Por que eu não perguntaria pra alguém se eu tenho curiosidade da moto? Porque eu parto do princípio... E se não for? Eu nunca penso nisso, e se não for? A gente pensa tanto, a gente não pensa nisso se não for. O tiozinho, ele nem partiu de nenhum princípio. Ele simplesmente falou, esse moleque sabe mais do que eu dessa moto, porque é dele. Essa moto é boa? É Shinerai? Ela é econômica? Você gastou já dinheiro nela e tal? Não. Pô, legal, parabéns pela sua moto, viu? É o que eu falo, mano. Pra essas pessoas, a vida é muito tranquila. Tudo bem, você pode ter os seus problemas e ter feito essa pergunta. Mas você tá entendendo que você não existe todo esse trajeto de pensamento que você faz antes de falar alguma coisa? Só tipo, e aquela moto? Ô, amigão, essa moto aí, joia? Porque é só uma pessoa falando pra outra pessoa, mano. Esse tiozinho, ele parte desse princípio. É só isso. A gente que tem muita informação, a gente que cresceu com muita informação, com a internet já começando a rolar, o bagulho já, tipo, a gente tá pegando o auge do bagulho pocando, inteligência artificial. Estourando, se você filho. descreve que você quer um ornitorrinco de terror com 2 chifres, mano, aí a entrega no teu peito um ornitorrincuzão. Cusão. Lá ele. Cusão. Mas, mano, a gente tem muita informação o tempo todo sobre tudo. Então a gente sempre parte do pressuposto de que a gente sabe algum óbvio. Um otorrino cuzão. Sendo que... E aí, de novo, vou concluir o raciocínio. O André tá rachando a bolacha com o ornitorrino cuzão. Otorrino cuzão. Ai, cara. Mas a gente partindo desse princípio de que a gente sabe de muita coisa, a gente perde o relaxa. Existir basta. Por quê? Porque a gente acha que sabe muito, mas a complexidade das coisas, como eu disse no começo, né, que você... É só uns fótons lá. A gente lê aquilo, nosso cérebro interpreta aquilo, e a gente tem uma realidade na nossa cabeça. A gente vai guardando essa realidade, só que a gente é tão introspectivo, baseado na nossa própria bolha, e aí entra celular, rede social e o caralho, que a gente parte do nosso raciocínio, da nossa visão de mundo, que a gente sabe da outra pessoa, sacou? Tipo, da nossa realidade, da nossa visão, da nossa ansiedade, da nossa... Sabe, tipo assim, mano, tem gente que... Eu coloquei no meu pilar o treino. Tem gente que, mano, não fica 2, 3 anos sem se mexer. Eu não consigo pensar nessa possibilidade. Eu corria no meu quarto durante a pandemia. Sacou? Tipo, louco. não, dodói. Mas, mano, você consegue ver esse cenário em que, tipo... Pra uma pessoa isso é um alicerce básico de vida, e pra outra pessoa isso não é nem perto de ser prioridade? Mano, dois universos diferentes. Então, o senhorzinho, com toda essa complexidade, toda essa linha de raciocínio que eu levei pra chegar, ele chegou simplesmente por ter ido pelo caminho mais curto. Que é, eu não sei de porra nenhuma. Ele parte do não que saber é o de que, nada, velho. Quem falou? Não lembro. Mas é o sei que nada sei. Não, esse aí é o René Descartes. É Descartes? Você falou sei que nada sei? Não, ele fala, se eu penso logo existo. Não, mas então... Esses uma... caras aí. É um raciocínio, acho que é do... É... Sócrates, eu acho. Só sei que nada sei. Sei que nada sei, mano. Esse é o nome do meu grupo, comigo mesmo,
Desde a primeira aula que eu tive no primeiro ano do ensino médio de História. Com Érica. Grande Érica. Diretora de teatro e grande professora de História. Eu fiz esse grupo comigo mesmo. E desde lá, o nome do meu grupo é Sei Que Nada Sei. E eu coloco tudo que eu penso lá, assim, sabe? Então tem muito texto antigo, tem muita coisa doideira, assim. Nossa, aquele grupo lá é doideira, moleque. Nossa. Mas assim, eu acho que você partir desse princípio é muito libertador. E aí fica até uma recomendação de uma série aí, animada, que chama Entre Linhas Pontilhadas. Nossa, essa é incrível. Maravilhoso, levanta incríveis reflexões. Nossa, arrepiei só de lembrar dela. Ela é muito boa, gente. É muito boa. É de um artista romano, né? Ele mora em Roma. Ele é italiano. Italiano. E é muito bom, muito boa a série. E é muito boa o enredo. E a dublagem é muito boa, inclusive. E, mano, levanta justamente essa possibilidade, né? De você, mano... Nossa, como assim? Eu não sou o escolhido, eu não sou o protagonista do mundo, da vida. Como assim, se o mundo acabar, não vou ser eu que vou reerguer as coisas, tá ligado? Cara, isso é libertador, velho. Isso é ótimo, tá ligado? Você é só mais um conjunto de fótons que tá sendo interpretado por outra pessoa e que tá tentando se interpretar. Porra, mano, o que mais você quer, tá ligado? Olha a oportunidade que você tá tendo, tá ligado? Então, de vez em quando, por mais que, como eu disse, exista a realidade que a gente vive, né? A realidade sociocultural que a gente vive, que tem as regras que tem, e que a gente sim tem que correr atrás das coisas e tal. De vez em quando, mano, sentar no parque, comer a sua comida favorita, trocar uma ideia com um amigo, é o que basta, porque é maneiro só. Ah, mas eu vou ganhar o que com isso? Porra, velho. Você tem que ganhar tudo o tempo todo. E aí eu tô falando comigo mesmo, amanhã isso aqui vai pra terapia. Eu vou mostrar esse podcast pra minha terapeuta amanhã. Eu vou ter que editar ele até Dá amanhã. seus pulos, parceiro. Não. Me arruma 5 cortezinhos. Demorou. Mas, mano, de coração mesmo, assim, é muito louco isso, né? Pensar nisso, né? A gente se perde na nossa própria ideia. Fica a minha recomendação, então, já que você falou do Entre Linhas Pontilhadas. Se você quer ir pra um lado um pouco mais filosófico, um pouco mais absurdo, Midnight Gospel. Esse daí é absurdo, cara. Eu vou reassistir ainda. Eu não terminei até hoje. E aí venho aqui pra comentar. Vamos pegar um... Vamos. E fica a minha recomendação. Faz terapia. O que o Guilherme falou é muito importante sobre, tipo, mano, você é um conjunto de fótons, você não é um protagonista de uma história que tá sendo escrita, sabe? E tá tudo bem, mano. A vida é o que você é, sabe? Não é sobre o que você vai fazer. Você tá vivo agora e isso já é da hora pra caralho, né? Só não cai na bolha de achar que... Tá, se eu não sou importante, então nada importa. Logo, não vou me esforçar pra fazer nada na minha vida. Não, né? Não, mano. Ainda busque as coisas... Ainda busque as coisas que você gosta de fazer e não polua o mundo, por favor. Para de jogar lixo no chão. E para de queimar também as coisas. Por favor. Mas isso também entra muito nisso, né? De você se esforçar pra ter experiências. Você vê um cadinho do mundo acontecer, é maneiro. E é isso que é beleza também, né? Você se dá a oportunidade de viver, tá ligado? Você se esforçar, vai fazer parte disso, vai. Mano, e eu gosto, por exemplo, da sensação... Eu gosto muito dessa sensação, mas também não é todo dia que eu faço ela. E eu só lembro que eu gosto dela quando eu passo por ela. Mano, de treinar até sentir o sangue na boca, tá ligado? De você, mano, se matar no treino assim, você terminar pode. E, mano, tem gente que não vai sentir isso, sabe, que não gosta disso e, mano, tá da hora, velho. A sua realidade, a sua existência são muito sobre o que você considera real, o que você considera plausível, tá ligado? Se mexe, que vai ser importante, independente, tá ligado? Independente. E aí você é mais o PJ do que o PF falando aqui pra vocês. Não, mas você ainda é um ser composto de músculos e órgãos e... Você não é... Então, não é só pensar pra existir, entendeu? Tem uma realidade aí, como eu disse, com suas nuances. Você que gosta de treinar até sentir sangue na boca, eu gosto de, quando eu tô no palco cantando, eu gosto de gritar até dar um pouquinho de teto preto. Aí eu paro. Até o momento, tipo, caralho, se eu fosse mais um pouco eu caía aqui. Eu caía. Mano, o maluco vai gritando até ele ouvir o... The Bluetooth has disconnected.
Aí nessa hora eu já... Oba! Bom, beleza, calmou. Vamos abrir como um novo quadro. Eu gostei dessa ideia. Sessão de terapia. A gente pegar um papo sério e chamando ideia sobre ele. Pode ser. Porque, assim, a gente ainda vai querer fazer o que a gente faz normalmente, né? Mas isso aqui ficou diferente. Então acho que vale um quadro. Acho que vale a pena. Uma separaçãozinha. Eu quero saber dos nossos queridos ouvintes. Sim, com certeza. Eu acho que tem uma seção aí no Spotify pra deixar comentário, né? Pra vocês responderem a tua pergunta. Fala aí temas sérios que vocês gostariam de ouvir sobre. Temas, pode ser sociológicos, temas socialistas, temas... Fique claro, você não precisa ser um socialista ou um comunista pra odiar o capitalismo. Você só precisa ser anticapitalista. Você só precisa ser gente, mano. Você gosta do capitalismo de duas uma, mano. Ou você tá errado, ou você já morreu por ele, tá ligado? Então deixa aí nos comentários, em algum lugar aí, temas que vocês gostariam de ouvir. Temas sérios, né? Que vocês gostariam de ouvir da gente. E quem vocês querem ver aqui nesse quadro? Pode ter gente aqui. Por favor, manda uma mensagem pra eles, enche o saco deles. Deve ser muito engraçado. Barbosa, vai lá, mano. Fala com todo mundo. Mas acho que é isso, rapaziada. Então, sigam o Papo que Presta nas redes sociais, com @Papo que Presta. E mande um pix pra gente, pra ajudar a gente a gravar mais episódios, incentivar mais. Porque a gente vive no mundo capitalista. Mano, o bagulho é louco. Eu não fiz o jogo não, mas eu tenho que jogar, né? 9h55 do domingo, tá, rapaziada? Eu acordo amanhã 4h30. Você pode mandar um pix para papoquepresta@hotmail.com. Se um dia eu conseguir criar um Gmail, eu talvez mude. Talvez também. Talvez. Ninguém manda bosta nenhuma, Mandou sim, um cara mandou lá, desculpa, eu esqueci seu nome, mas você é muito querido. Eu acho que é Samuel, mas talvez não seja. O Barbosa, para. Barbosa no perfil fake. Não, mas mano. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Novamente eu sou o André Layer, não sei falar mais. Vocês podem me encontrar na rede social com @AndraLayer, né? E eu sou Guilherme Asca, em qualquer lugar também. Se achar aí Asca... Opa. Qualquer coisa com Asca você vai me achar. Mas Guilherme Asca na maioria das redes sociais. Sem seu Twitter, esquece Twitter. Gente, esquece Twitter, por favor, mano. Esquece esse bagulho de X, Eu fui muito feliz Twitter. quando ele caiu, eu fiquei muito triste que ele voltou. Eu também. Mas eu não vou voltar pro Twitter. Eu já não voltei, já. E... na rede social também me acompanha lá no perfil profissional que vai voltar aí, viu? Rapaziada, muitas coisas vindo por aí, hein? Mas dessa vez é real, Asca Movement lá na rede social lá e dá um salve lá. Tá na descrição, rapaziada. Todas as informações mano, se precisam. Ai, tô soluçando, peraí. Prometer aqui, hein? Prometer. Próximo episódio vai ser ao vivo. Não, calma aí. Acho que o Barbosa até pode estar meio certo. Mas, ó, você que tá ouvindo. Tá ouvindo muito, você que tá ouvindo, mano. Eu tô falando aqui com o PF, mas agora eu vou jogar um PJ rápido aqui pra eu poder fazer meu merchan sem combinar com o André. Realmente a ansiedade e a depressão, ou seja lá o que for, é muito mexida com o exercício físico. Realmente, todos os neurotransmissores e hormônios, além da parte que realmente você precisa estar muito presente pra fazer as coisas, né? E a minha parada hoje em dia, que eu trabalho muito com isso, é relacionada à saúde mental. Então, se você ou passa por uma dessas situações, ou tá muito tempo parado e realmente se preocupa um pouquinho aí com essa questão de saúde, aí, mano, as 10 primeiras pessoas que mandar mensagem pra mim no Asca Movement, eu vou dar 10 dias de graça na minha consultoria. Eu sou maluco das ideias. Mas não vai ter 10 pessoas não, mas eu vou. Hein? Se chegar 10... Manda mensagem pro Guilherme falando, vim aqui pelo Papo que Presta. Sim, mano. E aí você vai ter o seu E vai ser citado aqui no próximo... Serão excitados aqui no próximo episódio, ao vivo. Todos vocês ficarão excitados no próximo episódio. Cada um de vocês. Então é isso, né, Guilherme? É isso, tem que ser. Rapaziada... Sempre tá tarde já. Um abraço a todos e tudo nosso, né? Nada deles. Olha, maluco me cortando! Oi. Tudo nosso. Vamos de novo. Vamos de novo. Nada deles. Tudo nosso. Nada deles e se for nós toma. Pé no gato. Nossa, o cara é engraçado. O cara é bom, né?
nesse negócio, né? Mano, você vai continuar comendo? Comendo longe do microfone, porra. Tá, parei. Eu gosto. Tá, parei. E você, rapaziada, deixa aí nos comentários. Vocês gostam de chocolate meio amargo? Cara, ninguém respondeu. Gui, você é cortado? Eu sou judeu. Mentira. Começou o podcast falando que era cristão. Não sou. O meu veio com case ainda. O meu não tá protegido, né? Se cair pode trincar a tela. O meu veio de capuz, mano. O meu tá passando frio, velho. Posso esquentar dentro do seu... Não, já. Escala não tá pensando. Eu tenho uma... Aí, vai se fuder, entendeu? Eu quero ver você fazer piada desse jeito. Pode fazer quanto podcast você quiser, mano. Eu tenho um amigo que ele achou meu TikTok, e no meu TikTok, que é, entre aspas, o pessoal, que é o @AndreLayer no TikTok, é onde eu posto os cortes do podcast. E ele falou que ele abriu 3 ou 4 cortes. E os 4 falavam sobre pênis. Então assim, mano, nada muda. Hoje em dia, pensar é com certeza um superpoder.